E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Maratona de Debates. E esse é o presente de Natal da Brasil Paralelo para você. Lembrando que durante essa semana você vai ter a última chance de se tornar membro assinante da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É um desconto exclusivo para essa semana de debates que encerra nessa sexta-feira. Na plataforma de membros da Brasil Paralelo você pode ter acesso a diversos cursos, entrevistas, documentários, debates como esse que você vai ver durante essa semana, enfim, uma infinidade de conteúdos, e ainda financia Brasil Paralelo para que continue produzindo seus documentários e impactando o Brasil. Aproveita que é o final do ano para a gente começar 2020 com o pé direito e torne-se assinante da Brasil Paralelo. Nos vemos na plataforma de membros e até breve. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao último debate da Maratona de Debates Brasil Paralelo. E hoje, para a gente encerrar essa maratona e encerrar as nossas atividades em 2019, estou aqui com os meus dois colegas de missão e batalha, Henrique Viana e Felipe Valerim, para a gente falar do tema que a Brasil Paralelo vive todos os dias, que é a reforma cultural. A ideia é que a gente troque uma ideia com o povo, para colocar... Uma coisa que quase a gente não faz entre nós três. Quase que a gente não faz. Para colocar um pouco de como é que a gente tem sentido toda essa história, todo esse momento de Brasil, e também entender por que a gente está fazendo o que faz, né? Acho que às vezes falta um pouco dessa boa vontade nossa em tentar explicar bem isso aí. Acho que a oportunidade é legal. Então eu queria só começar, como o tema é reforma cultural, a primeira proposta que eu queria trazer para a gente conversar é que a palavra cultura, pelo menos até onde eu me lembro, ou talvez seja uma experiência bem pessoal, mas ela já vem invólucra num conceito meio TV-com, assim, né? Uma coisa meio, cultura, distante do povo, distante da realidade, etc. Como é que vocês entendem a palavra cultura? Como é que, sabe, quando fala cultura, qual é a âncora psicológica que vocês despertam, assim? Lucas, eu acho que o entendimento do que é cultura talvez não seja a melhor forma de eu dizer, né? O que eu entendo, porque na verdade eu acho que até pela nossa faixa etária aí, né? A gente está estudando o que é e é uma coisa difícil de entender. E que talvez a gente ainda descubra muito mais sobre o que é cultura ao longo dos próximos anos, né? Mas muita coisa faz sentido lendo historiadores, psicólogos, né? No caso do Jordan Peterson, que é um psicólogo, mas é filósofo, cientistas políticos e tal. Faz muito sentido observar que existe um conjunto de ensinamentos que uma geração passa para outra, né? O pai passa para o filho, para o neto, etc. Existe um conjunto de ensinamentos que orienta a vida, vamos dizer assim, né? Que orienta os costumes, etc. E que em lugares do mundo às vezes muda um pouquinho, né? Então, a cultura dos caras tal são meio diferentes. A cultura, até aqui no Brasil, né? A cultura do gaúcho, cultura do paulista, etc. Então, mas quando a gente fala assim, a cultura é diferente, não, o que é? São costumes, né? Formas de tratar o outro, o que faz antes do almoço, o que faz depois do almoço, dorme, que horas, sei lá. Né? Então, eu diria que, então, aí agora, trazendo um pouco de um dos caras que eu mais gosto e que eu estou recentemente mais estudando, que é o Jordan Peterson, ele fala que a cultura contém o conhecimento valorativo, ou seja, o conhecimento que nos orienta ao que fazer, né? Nos orienta ao valor das coisas, ou seja, o que é melhor do que se você está dando valor para as coisas. Se eu tenho uma hierarquia de valores, posso decidir o que eu preciso fazer primeiro. Exatamente, exatamente. Então, assim, não é um conhecimento objetivo, vamos supor assim, essa camisa, ela é branca. E ela é feita de tal material. Isso é um conhecimento objetivo, né? Que o advento da ciência... Que é uma mera descrição do que os nossos sentidos captam. Exatamente. Agora, eu analisar que uma camisa branca, né, é mais adequada que uma camisa azul para um momento tal, ele é um conhecimento mais subjetivo. Tem a ver com cultura. Ele é um conhecimento cultural, ele é um conhecimento que nos dá uma hierarquia de valores e automaticamente, então, se eu acho que a branca é mais adequada do que a azul, eu vou escolher a branca. Então, ele é um conhecimento que nos diz o que fazer e não o que é. Eu gosto muito disso, para mim fez muito sentido, linkando esse ensinamento do Peterson com aquilo que eu falei no início, né? Então, para mim, cultura é o que fazer. Eu só acrescentaria um ponto que eu acho que é uma premissa que a Brasil Paralelo se baseia. Primeiro, cultura é um assunto muito complexo, tem muito a ser investigado nessa direção, enfim. Mas acho que a premissa que está por trás é que a cultura não é uma coisa
que brota do nada, né? Que ela surge do nada e tudo que surge do nada é cultura e a gente tem que tomar como uma cultura melhor ou uma cultura pior. Acho que existem culturas que tendem a funcionar mais, culturas que tendem a funcionar menos, a história vai mostrando isso e vai, digamos assim, mantendo as culturas que funcionam melhor, né? E entender isso é importante, até porque essas culturas, elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser... É preciso fazer um esforço ativo para que isso se manifeste, para que isso se aprimore e tal. Não é uma coisa que simplesmente brota do nada, né? E a gente vê muitas vezes sendo confundido isso. Acho que esse é um dos problemas onde o Brasil Paralelo tenta atacar, né? Das pessoas entendendo por qualquer coisa que emerja de um grupo de pessoas específico que se reúna como algo, digamos assim, que deve ser legitimado, que deve ser propagado, que deve ser incentivado, quando muitas vezes, às vezes não é. Às vezes essas culturas, digamos assim, elas fazem um efeito prejudicial para as pessoas, enfim, um efeito anti-civilizatório, digamos assim, né? Então, acho que é isso, entender o que é a cultura que ajuda a desenvolver a civilização, que ajuda a fazer as pessoas terem uma vida melhor, etc. E, a partir disso, enfim, disseminar essas ideias, trazer isso à tona, cultivar, enfim. Uma coisa que às vezes me preocupa é que o pessoal tem trazido muito cultura como um adorno, uma estética, um enfeite que tu leva contigo para ser um cara mais elegante, para ser um cara que tem uma opinião mais bonitinha na roda de amigos e tal, né? Exato. Eu tenho conhecimento, eu tenho cultura, né? Eu tenho cultura. É muito mais que isso, eu diria, Lucas, porque é o seguinte, quando a gente analisa a condição de um país, né? Esse país é bom ou é ruim? Você vai analisar desenvolvimento econômico, você vai analisar a qualidade de vida sob vários aspectos, né? Então, a segurança, a saúde, né? IDH de modo geral. IDH de modo geral e tal. Que tem uns problemas, porque eu acho que no IDH tem alguma questão relacionada à desigualdade, que a gente já sabe que é um termo meio, né, que não ajuda muito a entender. Indicador bandido. Indicador bandido, Essas coisas, elas têm muito a ver com o que as pessoas fazem naquele país, certo? Então, quando a gente analisa o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, que tanto é admirado no mundo inteiro, mesmo por quem não diz que não admira, no final das contas, tem como referência de desenvolvimento econômico, você tem lá pessoas fazendo coisas, trabalhando muito, respeitando contratos, né, adotando muita inovação, né, explorando inovações, etc. Muita agressividade, inclusive, ou até mesmo na educação, né, a maneira como os pais conduzem a educação dos filhos de forma muito mais rígida, etc. Preservando instituições, patriotismo, aquela coisa. Exatamente. Então, isso tudo é cultura. Porque você, lembra que a gente falou antes ali da questão dos valores, então, tu está dizendo o seguinte, olha, meu filho, é importante você fazer isso, a sociedade me orienta a ser importante fazer isso ou fazer aquilo. E isso... Porque, vamos lá, é muito básico, estou tentando puxar para um raciocínio meio lógico, assim, mas aqui, quer dizer, tudo que acontece é consequência de uma ação que alguém fez. E o que as pessoas fazem? Né? As pessoas fazem aquilo que elas acham que é mais importante, na cabeça delas, né? Ou que, enfim. Então, eu diria o seguinte, o conhecimento que a pessoa tem, ou a roupa que ela usa e tal, ela é um aspecto da cultura, ou talvez até ela é o que brote da cultura, né? Se a pessoa valoriza, né, ou se ela tem como a busca do belo como um valor importante para ela, ela vai estar buscando aí, de uma certa forma, um aprimoramento estético das coisas. A tendência dela tentar ser mais bonita, se portar melhor, de escutar músicas que ela julgue mais bonita. E se ela não tem isso muito como um valor, ela vai aderir para a vida dela, vamos dizer assim, para o estilo dela, músicas que não necessariamente sejam mais bonitas, mas que validem outras coisas que ela acha mais importante, né? Como, por exemplo, ser malandro, como, por exemplo, ser bandido, ser fora da lei, por exemplo, né? Que ocorre muito no Brasil, em muitos grupos sociais, o cara acha muito mais importante do que buscar ordem, harmonia na vida, ele acha mais importante ser fora da lei. Então ele vai adotar músicas, por exemplo, que... Eu acho que essa questão que você falou, eu acho que é uma consequência do que você tá lá dentro da cultura. Entendeu? Tem um lance que eu acho que a gente se inclui até como produto dessa geração, né? Que não digo necessariamente uma idade específica, mas esse momento de Brasil que a gente vive há um bom tempo já, que repito, assim, eu lembro de ser criado com a ideia de cultura ser uma ideia de sofisticação, né? Uma ideia de sofisticação estética, a gente tem cultura para... Ele é culto. Ele é culto, né? Ele é viajado. Se confunde frequentemente com
com um poder, né? Com um poder social, assim, uma O coisa, acúmulo né? de Eu conhecimento. diria até o seguinte, fazendo aqui até acho que avançando um pouco, botando um pouco a minha opinião. Assim. Eu acho que essa é uma cultura, é um tipo de cultura. Que eu acho até aqui que é uma cultura que a gente valoriza bastante, para quem acompanha nossos documentários e tal, que é a cultura da sofisticação. Então você tem uma condição original do ser humano, né, mais selvagem, mais animal, né, e você tem uma busca, em geral, de várias culturas, não é a cultura ocidental, judaico-cristã, acho que várias culturas buscaram isso ao longo da história, sofisticar o ser humano. Então fazer movimentos, vamos chamar assim, de antinaturais, né? No sentido de considerar a natureza como o... Fugir da inércia. Fugir da inércia, sabe? Fugir da inércia selvagem, né? Então você tem lá vários artifícios, né? Que são, então, por exemplo, assim, a valorização da amizade, por exemplo, é uma coisa bem básica. Né? Pô, às vezes, a gente comentava esses dias até, né, Felipe, sobre... Porque, parênteses aqui, nós estávamos num evento e eu ganhei um sorteio. Ganhei uma viagem. E aí depois a gente brincou, né? Porque o Vanderim falou assim, pô, eu comemorei, fiquei feliz, mas eu me esforcei pra isso, porque na verdade eu fiquei com inveja. Claro. É um efeito um esforço ativo que tem que ser feito, né? É antinatural. Exatamente. É antinatural você dizer assim, não, eu valorizo as minhas amizades e por isso eu faço coisas. E aí é que tá, eu acho, quando as pessoas valorizam alguém que tem honra, vamos supor, né? Quando a gente vê um filme, sei lá, Coração Valente, né? O cara que tá lá, ele tinha todos os motivos do mundo, do ponto de vista materialista, para se entregar lá pros caras, para falar o que eles queriam, acho que é pedir perdão pelos crimes cometidos contra a honra da Inglaterra, né? E ele não pede porque aquilo para ele era importante e tal, e ele é torturado de forma, assim, muito torturado, porque ele não se entregou, então ele fez algo antinatural. Fiz uma digressão aqui, mas é porque eu entendo que isso que tu falou, né, sofisticado, tal, escutar música clássica. Pô, escutar música clássica é um negócio difícil, porque você precisa... Demanda um certo repertório, né? Repertório demanda uma alta capacidade de administração da mente, porque você precisa... Um estado meditativo, né? Você precisa se concentrar por um longo tempo num negócio, entendeu? Não é uma música de fundo que fica ali enquanto tu tá fazendo outra coisa e ela vai Não é trilha te sonora. deixar mais agitadinho, te deixar mais... Exatamente. Te botar no ritmo. Exige uma- repetitivo. Então uma ela é anti, você tá rompendo estímulos, dando vazão a outros, né? Eu acho que não é só repressiva, a cultura não é só repressiva, acho que ela é repressiva e desrepressora em alguns casos, ela depende, então é um mix de coisas, mas você vai lapidando essa pedra bruta que é o ser humano para que ele seja mais harmônico e tal. No final das contas, o que a gente geralmente fala aqui, que a gente, os elementos culturais que a gente valoriza são aqueles que levam à paz e à prosperidade, né? Acho que tem um ponto nisso que parece meio óbvio, assim, mas às vezes acho que num ambiente, assim, de tanta tentativa de promoção, de valorizar, enfim, certas coisas como a cultura do Brasil, porque isso é a cultura do Brasil, porque isso é a cultura do povo, etc. A gente esquece uma premissa básica, que a humanidade até boa parte do tempo, muitos anos que a humanidade já tinha, digamos assim, todas as capacidades cognitivas, a humanidade não formou civilização, a humanidade continuava em guerras entre si, a humanidade, enfim, se matava, não tinha um contrato Estabilidade social, completa. não tinha uma estabilidade, não tinha nenhuma, né? E a partir de um determinado momento isso começou a progredir, enfim, várias coisas foram acontecendo e tal, a gente conta um pouco disso na série de história lá e tal. Pode dizer que tem a moral judaico-cristã, pode dizer que tem o direito romano, enfim, várias coisas que tu pode ir colocando nesse castelo de tijolinhos que foram formando a civilização, mas que tem, acho que um pouco disso, de ter muito dessas coisas que são antinaturais, né? O exemplo ali da inveja foi muito boa, né? Que o sentimento, digamos assim, primitivo, tribal, era de eu ficar com inveja, atacar ele e tentar roubar o negócio que ele ganhou. Então tem um monte de coisas ali, de valores e crenças e tal, que me fazem fazer um movimento contrário, de tentar ficar feliz e tal. Ou por exemplo, tu finge que tá bem com aquilo, pensando no que tu ganha com a minha amizade, mas de uma forma mais materialista, por exemplo, né? Perfeito. Então, e acho que esse aí, só pegando um gancho, eu acho que é hoje um pouco de confusão que fazem também. Principalmente quem adota uma visão de esquerda, vamos dizer assim, que bebe nas fontes de esquerda, né? Que entende o mundo como um ambiente 100% materialista, né?
é difícil para quem está dentro total desse bojo de ideias marxistas, vamos dizer assim, conseguir achar que alguém de fato segue uma vida idealista, vamos supor. Que de fato o Felipe está falando isso, que ele se esforçou para ser meu amigo porque ele acha que é bom para a vida dele ser amigo. Não, ele está fazendo isso porque é sócio, né? É sócio do Henrique. Quer ganhar lá na frente. Tem que manter uma certa estabilidade, porque senão ele... Tá fazendo lobby. Tá fazendo lobby, exato. Né? Agora, por exemplo, essa coisa que aconteceu aí da TV Escola, tá? Então, o Brasil Paralelo, Brasil Paralelo passou, tem alguma coisa teve alguém que postou ali, né? Qual é o interesse que tem? Então, as pessoas não conseguem pensar que eventualmente a gente tem um ideal que é de disseminar nossas ideias gratuitamente, quem quer que seja pode distribuir, nós não vamos barrar por uma questão de idealismo. Poderíamos ganhar dinheiro com isso? Poderíamos vender para o governo, sei lá o que, não é ilegal, a gente poderia fazer, mas nós temos um ideal de não receber dinheiro público. E isso nos alimenta, a gente fica feliz com isso, a gente não ganha nada materialmente com isso, pelo contrário, a gente perde um monte. Mas então eu acho que tem algumas culturas que conseguiram trazer para os humanos esse idealismo, né? E em geral são elas as que perduraram. E eu acho que nessa questão da cultura, onde isso de uma certa forma entra em conflito, é quando existem tentativas de promover culturas que vão contra tudo isso, né? Tu vê, por exemplo, sei lá, o funk ostentação, né? Ou, enfim, vários outros tipos, não precisa ser necessariamente de ostentação, mas que está ali promovendo uma certa vulgarização, coisa do tipo. Ela tem um conflito tremendo com esse tipo de coisa, né? Ela está promovendo ali um monte de coisas que, de uma certa forma, leva à desarmonia da família, leva as pessoas a brigarem, leva as pessoas a serem invejosas, leva as pessoas a serem rancorosas, enfim, várias coisas que estão sempre manifestas ali naquelas letras que elas não contribuem, elas são um desserviço para isso, né? Então, será que eu tenho que adotar e propagar isso como uma cultura do Brasil, etc? Então, acho que essa é esse risco a divisão, de querer confiar na própria cultura como se ela fosse melhor só por ser própria, né? Perfeito. A gente não poder fazer nenhuma troca de elementos e tal. Tu colocou um ponto aí, cara, que eu acho bem legal da gente pensar, que é aquela questão ali do Peterson, né? Da previsibilidade, da gente querer buscar uma harmonia e tal. E eu vejo que isso é muito presente, porque quando a gente faz uma viagem, a gente sempre viajou para perto, assim, para produções e tal, mas quando a gente viajou lá para o leste europeu, no fundo, sempre, por não conhecer a cultura do leste europeu, sempre dava uma sensação de, vou descer aqui, eu não sei bem que presepada que eu tô, sabe? Porque tu tá entrando numa zona que tu sabe que tem um rompimento cultural, né? Tu tá lá no meio da Polônia, e não só por não compartilhar a linguagem, mas tu acha que tem outras coisas além da linguagem que vocês não compartilham. E isso é um exemplo muito sutil. E eu fico imaginando, cara, esse exemplo é uma cultura muito parecida ainda, né? Se tu vai pra uma tribo indígena que tu desconhece, ou no meio de uma aldeia muçulmana fundamentalista, ou tu vai, sabe, alguma coisa assim, o nível de medo é muito maior. Porque tu perde a capacidade de prever o que o outro quer fazer, né? Vocês me contaram, eu não tava lá, né? Mas eles me contaram sobre o fato de que eles tinham que tomar uma dose de vodka de manhã. 9 da manhã a gente tomava uma dose de vodka. Então, imagina. No almoço tomava tinha que canecão tomar, de cerveja. Né? Eu não bebo, por exemplo. É ridículo não tomar. Tenho o meu costume de não beber faz anos. E pra quem não bebe há anos já, tomar um gole de vodka faria meio mal, né? Imagina se eu estivesse lá, como é que seria? Não, cara, e às vezes não era nenhum Vocês acham que se eu não tomasse, eles iam se ofender? Não, acho que não, cara, mas eles iam te achar estranho. E outra coisa, não é só de manhã, né? Tu ia te sentir desencaixado do dia a dia. Sim, porque a gente fazia uma entrevista lá com os caras que estavam nos ajudando de lá e canecão de cerveja. ia almoçar, canecão de cerveja. Aí pensava, o nosso grupo era assim. Não, uma das primeiras coisas que a gente notou é que no restaurante todo mundo estava bebendo cerveja. Ninguém estava bebendo água, ninguém estava bebendo nada. Dia de semana, horário de trabalho normal, todas as pessoas com uma caneca de no mínimo 500 ml de chopp. E tomando, assim. E aí tu botou o exemplo também do que aconteceu semana passada com a TV Escola, que é, basicamente, para quem não acompanhou, a gente colocou os nossos documentários gratuitos lá, que já é uma frase errada. A gente colocou não, né? A gente colocou, né? A gente deixou rodar os nossos documentários gratuitos lá, porque a gente deixa rodar pra todo mundo. Na verdade, eles sempre foram de domínio de quem quisesse, né? Por isso que a gente fez questão de todos os documentários lançar eles no YouTube, aberto, qualquer pessoa pode pegar, passar na escola, passar em casa, passar pra... Mas e o pessoal, aí como acontece sempre, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer, a verdade é um pouco essa. Falou, é possível que o pessoal venha de uma festa e que a gente tá ganhando alguma coisa com isso. Mas não estamos, nunca estivemos, quem nos acompanha já tá careca de saber essa nossa frase aí. Já viu o Felipe em todos os vídeos dizendo que nós não aceitamos dinheiro público
você é o único financiador desse projeto. Mas eu vejo que a presunção que fica pelos desafetos é sempre de desconfiança. Não interessa que a gente mostrou o termo de cessão, sem receber nada com isso, não interessa que a gente fale publicamente, não interessa que a gente preste contas. O cara que é desafeto, a cultura brasileira empurra o cara um pouco, ou a falta de cultura brasileira, aí cabe uma discussão, mas empurra o cara um pouco para a presunção da desconfiança. Que é exatamente o contrário, para pegar o exemplo mais tradicional de todos, que o cara, a professora adora dar em sala de aula, que é, por exemplo, na Suíça, que as bancas de revista não tem pessoas, tu vai lá e paga voluntariamente. É uma presunção de confiança. Perfeito. Não, mas aí também acho que entra um pouco do que o Henrique falou, porque eu vejo assim, a maioria das pessoas que estão propagando isso, os veículos de imprensa tradicional, etc., são as mesmas pessoas que, de uma certa forma, se incomodam um pouco com o conteúdo da série. E pode ter outras coisas ali que elas podem implicar, mas eu acho que, em essência, o que elas implicam é com uma certa ideia de patriotismo, que está ali do início ao fim da série, né? Pessoas que se sacrificaram pela pátria, desinteressadamente, etc, etc. Né? Por ideias, etc. E eu acho que essa lógica não entra na cabeça, assim, por isso fica tão difícil empatizar com esse tipo de coisa, assim. E o cara não acredita que a gente não quer trocar favor. Ele não acredita. Ele não acredita na ideia. A única lógica para ele que faz sentido é, assim, eu quero sugar disso aqui, né? E ele pensa também o seguinte... é muito bom estar no governo para quem não quer estar lá. É uma cultura do funcionarismo público. O cara acha que todo mundo quer estar no governo, vinculado ao governo, ganhando dinheiro do governo, porque é muito boa a mamata. Exato, sim. Agora eles estão lá, estão no poder. A gente não conhece as pessoas que estão lá e não sabe nada e a gente não quer. Porque a gente não gosta muito. Toda vez que a gente vai para Brasília alguma coisa, a gente sempre sai de lá com uma sensação... Não é legal. Tenta pegar a passagem mais cedo para voltar sempre. A gente não gosta de dormir em Brasília. Não é legal Brasília. Né? A gente não gosta, tem gente que gosta, ok? Mas eu acho... Tá longe de ser a nossa vocação. Eu acho que é até mais grave, Felipe, do que isso. Essa vamos dizer assim, classe de jornalistas, classe de historiadores, etc., que tem essa visão, eles produziram muita cultura, muito essa cultura. Eles produziram muito material para nossa cultura com essa visão e... o que a gente identifica é que já há uma influência grande, que eu acho que ao longo do século XX, mas principalmente a segunda metade, aconteceu muito uma influência na cultura. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? A historiografia, ela é majoritariamente a mais divulgada, usada nas escolas e tal, tem essa visão marxista. Quando você tem uma visão marxista na historiografia, você analisa a história inteira sobre a ótica da luta de classes, certo? A luta de classes significa que sempre existe uma luta, ou seja, uma classe que oprime... Uma tensão entre as classes. Uma tensão entre as classes, uma classe que oprime a outra. Então, sei lá, tentar pegar aqui. A gente que é magrinho oprime o Lucas que é gordinho. Porque no padrão social da sociedade, magrinho é melhor do que gordinho. Então aqui se trata de uma tensão de classe. Qualquer discussão que eu te vença no argumento aqui, vão dizer, o Henrique tá padrão de beleza, não que eu me acho bonito, né? Temos uma má notícia. Sinto te dizer, mas então teria uma certa avaliação de que isso se daria por conta disso. Automaticamente, ao longo da história, você vai analisar no Brasil sempre os ciclos econômicos, você vai analisar o português oprimindo o índio quando chega aqui, o branco oprimindo o preto. Falar o português correto é uma opressão. Eu não sei se vocês aprenderam um parênteses importante, só porque o cara é capaz de estar em casa falando assim, historiador marxista, que isso, né? Que nem o repórter da Folha nos falou. Mas a própria maneira que a gente muitas vezes aprende história no Brasil, na escola, não sei se vocês aprenderam assim, ciclo do ouro, ciclo do açúcar, ciclo do não sei o quê, ciclo do pau-brasil. Já é uma ideia que o que determinava o Brasil era exatamente. A relação... E qual que é o ponto aí principal, sobre mim, concluir meu raciocínio? Os interesses e o materialismo está presente na história, está presente no ser humano. Está presente. É um componente cultural. Né? É um componente. A gente fala aqui que a gente tem o idealismo, o Brasil paralelo e tal, mas não significa que nós somos 100% idealistas, nós somos os idealistas e tal, a gente busca ser, mas em vários pontos nós vamos estar sempre toda hora que tem que analisar as finanças aqui no Brasil paralelo, a gente às vezes tem que tomar decisões pragmáticas e tal, a gente tenta sempre colocar o nosso idealismo na frente, beleza. Mas quando você tem majoritariamente a historiografia marxista, que é 100% enxerga o mundo materialista, 100%, enxerga as relações 100% sob o viés da luta de classe, você começa a achar que a própria realidade se dá nessa dinâmica de luta de classe. Você começa a enxergar tudo assim. Tudo. Por isso que eu acho que a influência dessa turma, vamos dizer assim, que tem esse viés na cultura, ela é muito forte, porque as pessoas, de fato, elas começam realmente a achar que não tem como existir uma empresa como a Brasil Paralelo
que tem um ideal de mudar o Brasil, eles querem ganhar dinheiro. E na esteira disso que tu está falando, vem uma inversão completa de interpretação, que acho que esse aí é um outro problema, que colocam, por exemplo, essa questão da TV Escola é um bom exemplo, né? Algumas matérias que saíram, o pessoal comentando que era um documentário de revisionismo histórico, né? Só que é importante que essa premissa, ela já é uma premissa equivocada, porque tudo que tem ali no documentário, de uma certa forma não, evidentemente está documentado em materiais, livros de outros historiadores. E é muito mais Não tem nada tradição que histórica, é muito mais tradição histórica aquilo ali do que revisão. Perfeito. Na verdade, a revisão são as teses que competem com aquela versão apresentada. E revisionismo do quê? Que tem? Existe um outro documentário que é o oficial, e nós estamos revisando ele. Então, Existem livros aí oficiais. que está o grande problema, a grande falácia desse argumento, porque ao mesmo tempo que você tem isso, o que vai se colocar então como o padrão, digamos, a história correta, que no caso a gente estaria revisando? Eu estudei numa escola, tu estudou em outra escola, o Henrique Zigano estudou em outra escola, e mais 20 milhões de pessoas estudaram com os livros do Mário Schmidt, né, que é um bom exemplo, né, que foi o livro mais vendido para o MEC, enfim, para instituições privadas, etc. Esse livro, ele é do início ao fim um panfleto ideológico, do início ao fim. Se você olhar qualquer página, a gente fez exercício, pegou todos os livros, olhou, ele é do início ao fim um panfleto ideológico. Ele está evidentemente preocupado em dizer que Cuba é uma civilização maravilhosa, que a igualdade funciona. Ele está se esforçando para botar isso em tudo. Ele está se esforçando para colocar isso em tudo. Ele coloca lá que o atentado de 11 de setembro foi feito pelos conservadores, que não sei o quê. Então, cara, é o tempo todo milhões de pessoas estudando com esse material. Então, quando você simplesmente tenta ir de fato nas fontes das pessoas que fizeram um estudo sério, etc., que tem muitos marxistas, tem muitas pessoas também não marxistas como historiadores, e traz isso num documentário que a gente fez, aí é o revisionismo histórico. E uma coisa complicada, cara, que mostra um sintoma de opinião pública que não está lastreada, não tem lastro, como dinheiro sem lastro, que é o seguinte, essa opinião de revisionismo histórico já fez mais de 2 anos que a gente lançou a série de história do Brasil, né? E a gente sempre recebeu muito bem qualquer crítica de conteúdo que fizesse, só que elas não acontecem. As críticas não têm a ver com conteúdo, as críticas têm a ver com um jargão vazio de revisionismo histórico. Porque esse documentário é revisionista, porque não sei o que é revisionista, e a gente fica esperando a crítica embasada, o documento que desprova. Por exemplo, não vem nunca. Por exemplo, quando se aperta, mas qual que é o problema? Qual que é a polêmica? Né? O jornalista da Folha aqui, ele falou assim, mas é que vocês têm uma certa ali valorização da cultura católica e tal. Qual que é exatamente a valorização da cultura católica? Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, nós acreditamos parte da história à cultura católica. Acreditamos no sentido não de bom ou de ruim. Nós não tentamos destruí-la no documentário, não era esse o objetivo. Exatamente. Nenhuma nem outra cultura. Não, e a gente não começou o documentário, isso é uma coisa importante, a gente não começou o documentário para valorizar a cultura católica, qualquer coisa. Não, a gente simplesmente encontrou em determinadas partes um valor grande disso. Exatamente. Não, e um valor grande, não que a gente está dizendo o seguinte, olha que bom o que a cultura católica fez. Não. Se existe um ímpeto civilizacional nesse continente aqui, que formou o Brasil, etc., fez as bases educacionais e tal, isso se dá pela cultura. Se deu através da cultura. Se deu através dessa cultura. Foi assim. E esses caras pensavam isso, eles tinham essas intenções. E ainda assim, nós temos os próprios historiadores falando, né? Eu me lembro do Rafael Nogueira falando no episódio 2, existiam essas duas intenções, existiam essas duas atividades. A atividade econômica, que viabilizava o processo, que motivava muitos trabalhadores, muitos empreendedores ali, e existia... Que eu acho um ponto importante, porque às vezes as pessoas, acho que principalmente marxistas, elas esquecem disso, que estão acostumados a um discurso um pouco hipócrita nesse sentido, que as coisas precisam ter viabilidade econômica para acontecer. Senão não acontece. Senão não acontece, elas precisam ter algo que sustente aquilo ali tudo. Ou seja, ao longo de todos a nossa série de história, a gente deixa muito claro que essas duas coisas sempre andaram juntas, né, na construção do Brasil e de qualquer país. Os ímpetos idealistas de quem está ali, o que move aquela pessoa espiritualmente, etc., fazer tais coisas, e o interesse econômico, o interesse de construir, para muitos ali, construir a própria vida, família, etc., sustento e tal. Casar interesses de pessoas que não são tão idealistas, que faz parte, inclusive, de líderes idealistas, né? Então, mas se você fizer pegar na memória aí, na historiografia tradicional, que você aprendeu na escola, que você sempre escutou falar, não existia 0 virtudes, por exemplo, na família imperial. 0 virtudes, não existia uma virtude, era só materialismo. Só maldade. Maldade, trair a esposa e tal. Assim,
Ninguém é uma coisa ou outra. Não existe isso, entendeu? Então, Inclusive, bons filmes e boas séries, a gente brinca, né? O cara tem que ter Uma um complexidade, pé na lama, né? né, cara? Senão ele não vai, né? Ele fica um personagem fraco. Se ele for totalmente epopeico, maravilhoso, ou se ele for totalmente malvado, dando risada, querendo dominar o mundo, sabe? E no caso deles ainda é pior, não é que tem um que é bom e outro que é malvado aqui. Tem um que é malvado e a única bondade ela se dá numa ideia coletiva, né? Ela Cara, sempre é sempre amassa o o povo. povo. O povo é bom. Nunca é uma pessoa, nunca é um indivíduo. O povo é bom. Atitudes virtuosas, etc. Quando emerge do povo para alguma liderança, ele passa a ser mal. É um paradoxo, né? O povo inteiro, maravilhoso. Quando a gente destaca Soma todo o povo, mal. bom. Algo que ocorre muito, por exemplo, né, o Paulo Cruz, né, que é um professor que participa muito dos nossos documentários, que faz uma defesa muito interessante sobre de vários aspectos que não são defendidos geralmente, né, mas ele, por exemplo, fala muito de André Rebouças, que foi um negro que trabalhou ao lado do Império, fazendo o lobby, mas o bom lobby, né, de viabilizar, viabilizando a abolição. E aí ele tenta trazer muito isso e ele geralmente recebe a crítica de que esse cara, por ele então não fazer parte desse coletivo de escravos oprimidos, então ele também era um opressor. Mesmo que ele fosse um negro, etc., que estivesse lutando pelos escravos. Então você tem essa divisão, enfim. Mas então, cara, tem um termo que tá na moda aí, e eu acho impressionante como ele tá ainda um pouco vazio perto do que ele poderia apreender, né? Que é, no mercado do empreendedorismo tá usando a roda, né? Que é mindset. Que seria uma espécie de configuração da mente, né? Tá usando a rodo, tá? E a gente vai ver basicamente todo mundo que tá falando sobre isso, deve ter gente falando competentemente, né? Mas eu tô dizendo do senso comum, assim, do que tá se falando sobre isso. E aí se fala, né? Pô, pra melhorar o seu mindset, acordar cedo, tomar banho gelado, faz isso, faz aquilo. Tudo isso deve ter Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Tudo isso deve ter Isso é cultura. Tudo isso deve ter algum valor bacana e tal. Mas já perceberam o quanto tá sendo negligenciado a aquisição de cultura para mudar o tal do mindset, que ou seria para pensar fora da caixa. Ou para configurar a mente, né? Pensa o poder dessa palavra, ela é forte. É a configuração da tua mente, a setagem da tua cabeça. Mas eu diria o seguinte, Lucas, aí eu vou trazer de novo o Peterson, tá? Fazendo exercício aqui, porque mais ou menos o que eu vou trazer é um pouco do raciocínio que eu tive ali lendo as coisas dele. Esse conhecimento que tá falando, ele é um conhecimento valorativo, certo? O que fazer. Lembra que a gente falou isso? É cultura. Mas ele é totalmente desprovido de símbolos. Ele é totalmente seco, né? Acorda cedo de manhã e tal. Por quê? Não, porque vai te dar mais resultado, certo? Ele é o que fazer, mas ele tem muito pouca simbologia, né? Tem até pouco idealismo. Ele é até voltado para o materialismo, mas ele te indica o que fazer, beleza. Ele é recente, certo? Ele é muito da nossa época. Essa embalagem, ele é muito da nossa época. Isso é um efeito do que o Peterson chama, ele aborda que a nossa civilização, ela de uma certa forma, ela ficou rancorosa com o conhecimento cultural, com o conhecimento valorativo, com os mitos, as tradições, as religiões. A gente ficou rancoroso porque elas não estão baseadas no conhecimento científico. Não existe conhecimento científico que embase aquilo, conhecimento científico que embase, sei lá, as histórias religiosas, etc. Então, eu invalido totalmente aquilo, né? Certo? Invalido. Então, que essa confusão, ele fala que está errada, né? Porque a minha cultura é científica e por isso não ser científica é meu adversário. Exatamente. Preciso eliminá-lo. Exatamente. Então, assim, o que ele fala, pô, o conhecimento científico trouxe muita coisa, né? Trouxe tecnologia, trouxe muita coisa. Inclusive, nos ajudou a desfazer de algumas tradições que não eram, de repente, não faziam tanto sentido e tal, porque agora eu sei o que é o sol e tal. Mas ele foi levado ao extremo e aí eu eliminei todo o resto. E é isso que acontece. Sem o que fazer, sem orientações do que como levar a vida, vira um caos a vida. Então eu preciso de alguma forma ter isso. Só que eu tô de mal com os mitos, com a religião, eu não aceito o cristianismo, eu não aceito nada que seja dogmático, etc, etc. Então, mas eu preciso de alguma coisa. E aí surge, ao meu ver, todos esses... Porque eu preciso de explicação para tudo aquilo que eu não tenho. Eu preciso saber... Preciso de um direcionamento. Botar lastro, botar bússola, né, cara? Eu tô tentando aqui, não tá dando certo, cara. Eu tô tentando o dia a dia aqui, tô começando a ter frustrações, tô começando a ter medos. Não consegue resolver nada, nem consigo mesmo, nem com a família, nem com o emprego, nem com a vida, nem com nada. Começa a ver que o resultado tá ruim. Exato, e aí eu preciso de uma orientação. E aí essas teorias, essas culturas, vamos dizer assim, microculturas, né, tentando te dizer o que fazer,
e muitas delas até tentando basear muito conhecimento científico de neurolinguística, né? O coach é Física isso. quântica. O pessoal brinca muito com o coach, agora todo mundo é coach, mas a extensão do coach é isso, né? O cara vai importando termos de outras ciências para tentar cientificizar algumas Exato, coisas. Né? exato. Diga-se passagem aqui, é um esforço super válido, porque é um esforço no sentido da ordenação da vida humana. Tá tentando tirar um pouco de caos, do desconhecido e trazer as pessoas para um ambiente mais seguro, que elas consigam se manter mais firmes, ter uma base, construir uma vida, etc., né? Ter prosperidade, de novo, paz e prosperidade. E eu acho que tem uma correção ainda a se fazer, acho que uma evolução a fazer nesse pensamento de mindset aí, que é trazer um pouco de cama para esse negócio, né, cara? Porque senão tu vai sempre poder te questionar por que caralhos eu tô fazendo isso aqui, entendeu? Então, trazer um pouco de cama, eu acho que a cultura, essa da tradição, essa que sobreviveu, né? Porque a tradição, quando a gente fala cultura da tradição, a gente tá querendo dizer isso. Uma cultura que, por ser tão forte, tão potente, seja pela utilidade, seja pelo bem-estar que ela gera, ou seja pelo que for, ela sobrevive. Uma geração, 2, 3, 4, 500, 5.000 e chega até nós, como uma tecnologia da vida humana. E tá ali, disponível para ser utilizada. E a gente tem vivido nos últimos tempos, pelo menos, a própria Brasil Paralelo, uma tentativa de enfrentamento a isso, uma negação da absorção dessa cultura. Uma negação completa, cara. Completa. A gente, até, não sei como é que é exatamente para as gerações mais antigas, mas aqueles que têm mais ou menos a nossa idade, ou um pouco mais, que nos acompanham, a gente tá entre nós, né? A gente não precisa fazer bonito para ninguém. A gente sabe que a gente viveu uma escola, uma vida de muita negação a essa aquisição cultural, né? E isso enfraquece essas coisas de mindset. O cara que tinha até era mal visto, né? Sofria bullying, né? O cara que chega muito com esse argumento arrogante. Veja bem, arrogante, muito com esse argumento da questão científica. Pô, o cara acredita em Deus, né? Tipo assim, o cara acredita... Virou um gueto acreditar em Deus, né? Virou assim, pô, o cara... Ele não considera o conhecimento que está... Não, para essa bolha acadêmica, virou um gueto acreditar em Deus. Para a população, certamente não, né? Ainda é a maioria esmagadora. É porque precisa sobreviver, precisa ter uma orientação. Né? O cara tá lá um pouco mais próximo de um risco de sobrevivência. Quando o cara tá mais próximo do risco de vamos falar o bom de dar uma merda na vida, né? De não dar certo. Quando a gente fala de não dar certo, não é só questão financeira, mas não dar certo mesmo. Não conseguir educar bem um filho, alguma coisa. Quando o cara tá mais próximo desse risco, ele precisa se abraçar em alguma coisa. E aí, às vezes, o cara tá lá, o cara olha pro coach, olha pra aquele cara lá de terno com gravata roxa, tentando ganhar uma grana, e dizer, eu vou atravessar a rua e vou ali na igreja porque aquilo ali faz sentido, eu sinto que tá certo. Uma instituição, até para aqueles que não são crentes, uma maneira de descrever aqueles que não creem, né? É uma instituição com milhares de anos de aprimoramento, do enfrentamento dos dilemas humanos, né? Pô, dilema da inveja lá, pô, os caras estão há um tempo lá, entendeu? A concepção de inveja é uma coisa que... Exatamente, a própria concepção de inveja. Então tem esse esforço. E para atacar esse problema cultural, cara, a gente deu um pontapé, a gente não pode mais fingir que a gente está passivo nesse negócio. O Brasil Paralelo tem um trabalho bem reconhecido aí, né? E a gente deu um pontapé que a gente está sempre falando, eu acho legal a gente compartilhar um pouco do que a gente pensa sobre isso, que é o pontapé de utilizar características cinematográficas para transmissão de cultura e de boas ideias. E aí eu quero até trazer aqui para a mesa o grande tabu, de certa forma, a gente fala muito nos bastidores disso, né? Indiferente de invalidar se é bom ou não o livro, mas a questão a gente acredita que é mais fácil transmitir conhecimento dessa forma, é mais impactante. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco dos porquês. Por que está na cabeça de cada um de nós aí quando a gente pensa que o cinema é uma injeção mais rápida de cultura? Eu não diria que é mais eficiente, mas eu acho que é uma forma diferente, muito eficiente, de comunicar ideias, de contar histórias. Quando se trata de contar histórias, né, eu acho que eles têm linguagens diferentes. Né? O livro poderia dizer que ele investiga aquela história sempre a partir do ponto de vista de um protagonista, e você acompanha também ali, digamos assim, o diálogo interno dele, você vai acompanhando isso através da leitura, você tem a possibilidade de ficar um bom tempo num parágrafo, fazer anotações sobre isso, etc. É um tipo de envolvimento, de imersão que é diferente do cinema, do vídeo, etc. Né? Você tem o teatro também que pode contar histórias, mas que de uma certa forma está preso à temporalidade, porque os caras têm que ali representar aquilo naquele momento, para aquela plateia, etc. E no cinema, nos vídeos, nos filmes,
acho que tu tem um leque de opções muito maior, né? Tu consegue representar tudo aquela mensagem que tu quer transmitir, toda aquela história, com elementos de fora que você pode inserir ali, com imagens, com vídeos, com referências estéticas. Você pode criar, digamos assim, mecanismos que ajudem a pessoa a se envolver emocionalmente com aquela história através de trilha sonora, através de imagens bonitas que as pessoas, né, que são apetecíveis, que nem diz o Marcos Boeira e tal. Então, assim, eu acho que elas não se anulam de maneira nenhuma, todas elas são importantes e vão continuar existindo, mas eu vejo que essa tecnologia que o vídeo promove ali, a fim de perseguir uma boa didática, uma boa estética, né? A gente sempre fala didática, storytelling e design, né? Eu acho que ela é muito eficiente, ela se mostrou muito eficiente. Quer falar alguma coisa? A gente tá entrosado aqui, o cara respira, o outro já quer falar? Interrompeu antes de entrar. Eu ia te Mas é basicamente isso. Não, eu ia dizer o seguinte, eu acho que tem muito a ver com a própria linguagem do ser humano, tá? Que a gente desenvolveu escrita, fala, né, as palavras, a linguagem, desenvolveu escrita e a gente lê e tal, mas primeiro que não foi sempre que a gente lia livros, então foi um aprendizado mais recente. E segundo que também a fala, né, uma frase, né, o conteúdo de uma frase, ela é uma parte da linguagem, né? Aí, de novo, os coaches lá, eles gostam de falar, né, que tanto por cento da comunicação aqui é falado. Percentual. Percentual. Isso aí vale a pena dizer, né? Um Percentual é falcatrua. Percentual é falcatrua. Mas, de fato, aqui, para quem está nos assistindo... Alguém botou num livro e daí foi. Tudo que eu estou falando agora tem um pouco do conteúdo, mas tem um pouco do jeito que eu estou falando, tem um pouco das expressões, do tom de voz, e aí por diante, né? Se alguém já me conhece, por exemplo, então se alguém me conhece, aí fica todo diferente, porque aí o cara já está avaliando o que eu estou dizendo com base no que ele me conhece e tal. Os dois aqui que me conhecem bastante. E de uma certa forma, o meu raciocínio... Tem um gabarito. Já tem o meu raciocínio sobre o que tu está falando, ele, pelo menos me parece que ele se dá um pouco numa linguagem cinematográfica, que eu estou vendo vídeos, conectando com coisas, então, etc. assim que eu ia concluir o raciocínio, basicamente. Que o filme, ele se aproxima muito mais da própria integralidade da forma como a gente aprende as coisas. Como é que a gente aprende as coisas mesmo, né? A gente foi treinado, né, milhares de anos para aprender sobre a vida agora aqui, né? Então, tô olhando... Com as interações humanas, percepção sensível. Fenômenos. Sensível, né? Observa, então, escuta. a gente mesmo tem essa questão toda de sobrevivência muito baseada nisso, né? Se eu olho agora para lá ver um leão ali... Acabou o debate. Exatamente, acabou o debate. A química no meu corpo vai mudar toda, né? O que foi isso? Foi uma informação visual, talvez junto com uma informação sonora, né? O rugido e tal. O filme, o vídeo se aproxima muito disso, né? Cada vez mais essa possibilidade. Né? Então ele te entrega muito mais informação ao mesmo tempo. Entrega informação simbólica, entrega informação visual, sonora. Ele entrega essa coisa que eu falei, por exemplo, quando a gente constrói num filme a história, tu consegue construir a personalidade de uma pessoa através de, por exemplo, quando o cara pega uma série, né, que fica várias temporadas assistindo, então tu vê como é que é a expressão de um cara, quando ele faz uma cara assim, tu já sabe o que ele tá sentindo, vamos supor, né, um herói lá que tu gosta e tal, e aí acontece uma situação, ele faz isso aqui, então tu já conhece o cara, tu já tem uma certa empatia. Como a vida real. Como a vida real. Na vida real tem isso. Eu olho pro Lucas, dependendo da cara dele, eu já sei se ele tá incomodado ou não. E eu acho que só pra fechar, acho que além disso também é um movimento muito natural da nossa parte, porque a gente é muito fruto dessa geração que aprende muito através dessa linguagem, vídeos no YouTube, etc. A gente consumiu muito conteúdo assim, né? E a gente aprendeu bastante nessa direção, né? Acho que o que me dá uma certa confiança de propagar o que o Brasil Paralelo propaga no formato que a gente propaga é porque a gente, de uma certa forma, é fruto disso, né? Claro. Boa parte da informação da nossa série de história tá na trilha sonora. Tá lá. Não, tá na trilha sonora, tá no visual, né? O pessoal fala assim, esse negócio parece de Hollywood e tal, quando foi feito, na verdade, em Porto Alegre, agora em São Paulo. Mas é porque a gente bebeu de Hollywood, né? A gente viu as coisas... Tem um esforço que a gente estava fazendo consciente para ficar parecido com Hollywood. É muito de dentro para fora, assim. Eu vejo, assim, quando a gente começou o Brasil Paralelo aqui, cara, todos nós eram bem mais iniciantes nesse tipo de assunto e eu realmente percebi, assim, nas pessoas que a gente convive e tal, nos núcleos mais próximos, assim, digamos assim, uma clareza maior dessas ideias e tal, uma aplicabilidade disso,
de uma maneira muito eficiente, né? E basicamente a linguagem que a gente convive ali dentro, óbvio que a gente precisa ler livros, pesquisar, etc, né? Usa todas as linguagens, mas, cara, o que a gente faz de entrevista, o que a gente entrevistou de pessoas até aqui, cara, sei lá, não sei mais contar, eu lembro que a gente ia aumentando 100, 200, agora já tá meio over, falar, sei lá, 5 mil, não sei. No início, eu lembro que no início, tu vai lembrar disso, que a gente ia fazer algumas entrevistas lá, no início eu contava as entrevistas, né, porque a gente não sabia bem o que ia dar com o Brasil Paralelo, então eu pensava assim, legal, pô, tô entrevistando umas pessoas, ganhando um repertório. Se der tudo errado, vale a pena. Se der tudo errado, tem uma boa história. Chegou não só entrevistando, mas assistindo aquele negócio no repeat umas 500 mil vezes. Aí chegou uma hora que a gente simplesmente falou, foda-se, velho, sei lá, um monte de entrevista aí. Porque, cara, tu trouxe um ponto aqui que eu acho que é legal colocar, né, porque a gente tá falando de boas ideias tradicionais, cinema, levar essas ideias adiante, reforma cultural e tal. E aí o cara pode levantar a mão em casa e perguntar assim, mas só um pouquinho, né? Os três ali são os iluminados, são os reveladores, né? Que se entram no quarto assim e falam assim, cara, a ideia certa é essa. Então, como é que funciona nesse critério de seleção para a gente poder levar ideias? Como é que acontece a seleção de ideias? A gente que se sente cacifado aí para escolher as ideias ou a gente... Como é que vocês sentem isso moralmente dentro de vocês? Olha, eu acho que não dá para dizer... que 100% do que a gente leva é aquilo que a gente pegou dos historiadores, de todo mundo, e a gente só é um veículo, etc, etc. Eu acho que isso talvez é excessivo. Eu acho que sempre vai ter um dedo nosso. Não tem como dizer que não. Até mas porque a gente tem que combinar aquilo tudo e selecionar, né? O que fica, o que sai, né? Exatamente. O tom, quando bota, a trilha sonora é clássica. Quando bota a trilha sonora, tu, de uma certa forma, está direcionando a emoção daquela informação. Então tem, mas o que a minha felicidade, a minha tranquilidade de consciência aqui, né, no nosso trabalho, é que eu sei que o nosso esforço de honestidade ele é alto. Nós somos os caras mais honestos, nós somos 100% honestos. Acho que ninguém é. Acho que é sempre esse exercício, mas o que eu sei, o que eu vivo aqui, que eu sei, né, é que o exercício de honestidade ele é grande aqui dentro. Ele é grande. A gente realmente, quando tem realmente um furo na narrativa, a gente senta aqui e conversa sério sobre aquele furo, né? A gente deixa de fora o furo. Ou quando tem realmente duas versões da história que estão muito opostas e que a gente olha para os dois e fala assim, realmente essas duas visões são válidas, a gente coloca as duas visões, né? E a gente só a gente só opta realmente por essa narrativa aqui não, a gente tira essa narrativa e coloca outra. A gente só faz isso realmente quando a gente olha e vê assim, não, essa narrativa aqui tá muito enviesada. É má fé. Essa narrativa aqui é má fé. Inclusive, o pessoal pode achar que isso aí é só coisa de esquerda, né? Essa narrativa é má fé. A gente cansou de fazer entrevista e depois tá selecionando os trechos lá e dar risada por pegar, assim, pelo menos o tom daquele momento, ser uma informação que o cara tentou passar um monte de ideias que podem ser de direita, mas tava um pouco... Tava desonesto. Pelo menos mal fundamentada. Tava panfletário, não tava... Ali naquele momento, diferente da ideia, naquele momento não tava boa. Tava... mas acho que isso que a gente colocou é importante, né? No final das contas, sempre o que vai restar para nós é a confiança. Não tem como você verificar tudo que as pessoas fazem, né? Tu sempre vai ter que contar com a confiança. A vida, as relações humanas, a forma que o trabalho se organiza, tudo é assim, né? E esse exercício de honestidade, ele vai te deixando um pouco mais afiado, né? Perfeito. Vai te deixando mais claro. afiado. O reflexo das coisas que tu vai fazendo vai dando essa consistência para que as pessoas confiem. Mas o ponto que, para mim, assim, digamos assim, eu me sinto à vontade de fazer parte disso e continuar investindo nisso, é isso. Eu percebo no grupo, na cultura do grupo, aí volta a cultura, que existe um esforço genuíno de buscar a verdade, de ser honesto com a opinião das pessoas, etc. Eu lembro de vários momentos assim bem icônicos de ter uma opinião assim que tinha uma fundamentação boa, divergente da que estava seguindo o documentário. A gente colocou as duas, tirou a trilha sonora naquele momento para não enviesar para nenhum dos lados, colocou as duas ali em sequência e tal, e outras coisas. Uma decisão que existe. Ler bula papal para ver se realmente aquilo estava na bula papal, aquela coisa. Então, eu que tem umas coisas assim, né? E uma coisa que a gente até pode se comprometer aqui com o público e a gente pode propor até essa observação é de que a coisa vai mudando, vai, na nossa opinião, melhorando, porque nós estamos fazendo esse exercício. Se vocês pegarem os primeiros documentários e os últimos, provavelmente, a gente até nunca fez essa avaliação, mas provavelmente, não tenho dúvida de que os últimos estão mais cuidadosos. E provavelmente vão ficar cada vez mais. Certo? Nosso repertório está maior, as pessoas que nos auxiliam são em maior quantidade e tudo isso, né? A própria responsabilidade aumenta e aí as pessoas que estão ali, intelectuais que também são muito honestos e muito sérios,
começam a ver que os nossos documentários estão propagando demais, eles chegam lá pra gente e falam assim, pessoal, é muito importante que vocês tomem cuidado com esse assunto aqui. Acontece muito, pô, tem professores, e a gente é muito grato a esses professores, né, que fazem essa... que chegam pra nós e falam isso, a gente recebe... e eu acho muito legal o que acontece com a gente, porque até fica pro público isso, né, pra saberem, né. Muita gente, muitas vezes num assunto de dois lados, as pessoas que estão dos dois lados, uma tem mais essa opinião, outra, as duas vêm falar com a gente. E por quê? Porque sabem que nós somos abertos a isso, a receber os feedbacks. Né? Então, isso de fato acontece, a gente é aberto e isso acho que vai aprimorando o trabalho. Para além de tudo isso, tem uma outra coisa que eu acho que é muito significativa no estudo, que é o sistema de incentivos, né? Como que o nosso sistema de incentivos está organizado. Eu acho que isso nos aproxima, de uma certa forma, dessa coerência, assim, porque a gente não tem nenhum, digamos assim, uma superestrutura que nos mantenha e, de uma certa forma, vai artificializando a nossa relação com a realidade, né? As pessoas que nos assistem, a gente precisa dos intelectuais para nos dar entrevistas, então eles vão nos cobrar, a gente precisa, de uma certa forma, tem que voltar lá, a gente precisa de novo entrevistar eles. A gente então, fez 26 documentários, a gente fez 26 documentários, né? Se a gente tivesse feito muita cagada nos primeiros, os últimos a gente não... E tem muita gente que participou de quase todos os 26. Inclusive pessoas que discordam de grande parte de algumas ideias nossas. Estão lá em todos os documentários e tal. Porque eles pensam assim, não, peraí, a gente discorda em ideia, a gente não tá em jogo aqui desonestidade, entendeu? Os caras, não. Inclusive, essa semana aí, o Felipe até contei pra ele, né? Tem um grande intelectual de esquerda aí que eu fico acompanhando e falo assim, caraca, a gente tem que botar esse cara num debate com alguns dos intelectuais que discordam dele, né, cara? Porque isso é importante. A gente entrou em contato com o cara, fez contato com o cara, vai acontecer o debate, logo mais vai acontecer aí. Porque não existe essa restrição, né? Isso empobrece a conversa, empobrece a cultura. Esse conflito de ideias, ele é saudável. Porque você está fugindo da realidade, porque mais cedo ou mais tarde, quando ele se deparar, vão surgir aquelas dúvidas na cabeça do cara. Se o cara se debruçar sério sobre aquele tema, ele vai começar a fazer aquelas perguntas. E se tu colocar pessoas que interpretam essa mesma coisa pelo viés desses questionamentos, no viés oposto disso, e você coloca os dois para conversar, vai ajudar essa pessoa que está querendo de fato investigar e entender a verdade. Vai acelerar esse processo. Então, exatamente. se não fizer isso, cara, tu vai ficar preso numa bolha e tu vai cada vez mais te afastar da realidade, né? Fala galera, desculpa me intrometer aqui no meio do seu vídeo, mas eu não podia deixar de lembrar vocês que essa é a última oportunidade do ano para se tornar um membro da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse conteúdo que você está assistindo aqui e mais uma infinidade de conteúdo em diversos formatos, de entrevista, documentários, podcasts, etc. Aproveita essa oportunidade, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo e nos vemos em breve. E uma coisa que eu acho que também, para deixar claro os ideais, né? A gente falou de ideais, falou de promover cultura e tal, tudo mais, mas o que a gente pode dizer que a gente está buscando com tudo isso, né? Qual o problema que a gente está querendo enfrentar? Por que a gente acha que cultura é um negócio que a gente tem que apertar, mexer, promover, trazer melhores incentivos? O que está em jogo aqui? Por que a gente faz isso? Eu acho que tem vários motivos que estão envolvidos nisso, né? Eu acho que tem um, para mim, que é muito forte, que é o fato de realmente existe um problema educacional, existe um problema de cognição mesmo, acho, de aquela coisa do analfabetismo funcional. Eu realmente acredito naquilo, eu vivi aquilo muito próximo, assim. Acho que quase todos os brasileiros viveram isso no ambiente escolar, no ambiente acadêmico depois e tal. De fato, uma deficiência muito grande na capacidade de assimilar o conhecimento, conseguir correlacionar isso com outras coisas, tirar algum ensinamento prático para tudo isso e tal. Então eu vejo que existe de fato assim uma vulnerabilidade muito grande em relação a isso dos brasileiros de um modo geral, eu me incluo totalmente nisso, que nos deixa sempre suscetível a regimes totalitários, enfim, a regressos, etc. Né? Então eu vivi muito isso na pele, eu acho que está melhorando, acho que as pessoas estão estudando mais, estão entendendo mais. Acho que a forma que a gente vem promovendo isso contribui muito nessa direção. De uma certa forma, eu me senti um pouco um exemplo disso, por estar vivendo dentro da Brasil Paralelo, sentir todos esses desafios, essas dificuldades, e estou vendo, tá tendo resultado, estou vendo facilitar, estou vendo minha vida ficar um pouco mais organizada, eu conseguir interpretar um pouco melhor as coisas que estão acontecendo, eu estou vendo isso funcionar, né? Porque não tem como não partir de dentro para fora, né? Não tem como eu simplesmente, preciso mudar aqui a humanidade desse jeito, etc. Não, eu tenho que ir sentindo isso na medida que eu vou percebendo que aquilo funciona para mim e faz bem, eu vou, né, dividindo com os demais e tal.
Então, meu caso, o que me move é bem isso, assim. Eu acho que isso está, digamos, facilitando para mim, para as pessoas que nos acompanham, que nos dão feedback, e muitos nessa direção, uma busca por esclarecimento, por lucidez, por ordem na vida, que nós precisamos, historicamente sempre precisamos, e acho que talvez nós temos um momento com uma deficiência muito grande disso. Então, por isso que eu acho que é um trabalho que é essencial. Sim, cada um dá um depoimento. Eu acho que tá muito lindo. Ele me interrompeu. Tá parecendo debate presidencial aqui. Ia concatenando uma ideia na outra. Mas eu tô muito na linha do Felipe. Para nós é muito processo de dentro para fora. Muito processo de dentro para fora. O que é o certo, né? A gente não sabe. Então a gente está em busca disso. Nós somos alunos dessa instituição, né? Às vezes o pessoal se esquece. A gente participa de quase todas as aulas. Somos os primeiros alunos. Nós somos os alunos número 1 da Brasil Paralelo, porque tudo que acontece na Brasil Paralelo, um dia surgiu como dúvida ou discussão entre nós aqui. Até mesmo antes existia Brasil Paralelo, né? A gente já fazia muito isso, esse fórum de discussão e tal. Foi por isso que a gente se sintonizou e acabou criando amizade lá, antes da Brasil Paralelo. E essa busca por ser melhor humano, né? Aconteceu nesses últimos 3 anos de Brasil Paralelo pra gente, como o Felipe falou. A gente foi se tornando, cara, assim, de uma certa forma isso é muito forte aqui dentro, a gente meio que não admite que a gente melhora, né? Isso vai melhorando muito a nossa relação, muito... difícil, porque a gente sempre vai continuar caindo em problemas, errando, isso nunca vai resolver, Nunca vai resolver 100%. Mas as nossas virtudes vão sendo aprimoradas. Exatamente. E aí eu acho então que existe um elemento de aceitar a condição humana. Acho que move o Brasil Paralelo muito forte aceitar a condição humana de sermos errantes, vamos dizer assim, né? De sermos imperfeitos, mas de sermos empreendedores, de sermos ativos nesse processo. Nós somos uma espécie ativa, vamos dizer assim. Encarar de maneira ativa... A gente modifica o mundo, modifica a nossa vida, a gente tem esse poder, mas ao mesmo tempo a gente é imperfeito. Como é que então a gente organiza esse negócio? Como é que a gente organiza a vida individual e a vida em sociedade para que a gente, nessa nossa atividade empreendedora de fazer a civilização, como é que a gente faz isso da melhor forma, né? Para que todo mundo tenha uma vida melhor? E o que é ter uma vida melhor, né? Isso é o que a gente experiencia no dia a dia, ter uma vida melhor. A gente fala em paz e prosperidade porque ela meio que engloba tudo. Paz engloba estabilidade, segurança, né? Não ter ameaça da vida ou outro tipo de ameaça constante. E prosperidade significa evolução das coisas, né? Desde a evolução tecnológica, que nos dá hoje mais saúde, que nos dá... Uma coisa está linkada à outra também, né? A prosperidade também dá paz. E a paz também proporciona a prosperidade. Mas a parte de riqueza também, de ter acesso, de poder transformar o seu trabalho em capital acumulado, que é o caso do capitalismo. Né? Então, mas vocês defendem o capitalismo. Sim, mas não defende capitalismo por defender capitalismo, é porque o capitalismo está ajudando a gente a ser mais humano, né? Está ajudando a gente a ter uma vida melhor. Então, assim, acho que esse é um pilar. Aceitar a condição humana e tentar fazer disso um processo evolutivo, um processo de melhora. Né? Queremos ser melhores humanos e queremos que a sociedade funcione melhor, certo? Esse é um pilar. E eu acho que o outro pilar tem a ver com a questão mais da questão intelectual, né? Tá, mas essa busca por conhecimento aí, sempre vai ter dois lados da história, tal. Aí, porra, a gente tá um pouco refém disso, com certeza, tá aqui nesse processo um pouco assim... então, o que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar num processo, certo? Você acredita ou num processo em que você vai escolher um lado da história e vai defender ele para sempre, ou você acredita num processo em que você está observando a história, observando o resultado das coisas, observando aonde levam determinadas ideias e expondo aquilo, certo? Fazendo essa análise de aonde leva as coisas. Então, as pessoas costumam muito dizer assim, né? Então, se você não é de esquerda, se você é de direita, então você é bolsonarista. Isso é um reducionismo, dizer assim, é um analfabetismo, vamos dizer assim, né? Porque, obviamente, que se tem alguém que, vamos lá, trabalha lá com o cara, com o Bolsonaro, é do time lá, sei lá, de campanha, ou... Enfim, pode ser que ele seja um bolsonarista, porque ele vai defender uma pessoa até o fim, a pessoa, no caso do Bolsonaro. Mas o cara que está ali, vamos dizer assim, estudando, perseguindo compreensão das coisas e tudo mais, ele está, inclusive, buscando a compreensão do que é um presidente da República, do que é uma figura política, quem é o Lula, quem é o Bolsonaro, quem foi Churchill, quem foi Hitler, sei lá, ele está em busca daquilo.
E até mesmo uma figura como, por exemplo, Hitler, que foi, né, que está consolidado o que ele significa, a pessoa tem que se dar o, vamos dizer assim, o benefício da dúvida de, assim, tá, mas eu quero estudar por minha conta, eu quero ver lá, quero ver quem está falando disso e tudo mais. Ah, então você quer, então, né, o senso comum já vai dizer, então você quer duvidar que ele fez atrocidades e tal. A pessoa precisa investigar. Então, assim, então um ponto, né, como eu coloquei, para organizar aqui meu raciocínio, um ponto é essa aceitação de ser humano e de tentar ser melhor. O outro ponto é, nós temos que acreditar no processo de investigação, de busca pela verdade. A busca pela verdade. Ah, mas então vocês querem dizer que vocês têm a verdade. Não. Porra, não é isso. Estamos buscando e compartilhando nossas descobertas no caminho. E temos a consciência de que talvez a gente nunca encontre. Mas ir atrás dela nos faz mais felizes, nos deixa tranquilo com a nossa consciência. Eu quero invadir aqui para me dar o luxo da resposta. Acho que tem uma frase que uma vez eu ouvi, e ela mexeu comigo faz bastante tempo que eu ouvi ela, e ela se ressignifica a cada momento de vida, assim, aquelas frases que têm um poder de mutação, que é: a humanidade se auto-observa esperando você agir para ela saber quem ela é. E isso te dá um pouco da noção que não está na mão dos outros, né? Está na tua mão, de alguma forma, definir aquilo ali que a gente está vivendo, né? E isso, quando eu recebi, era um conceito muito vazio para mim, porque era uma ideia, uma frase bonita de efeito, um punchline, acabou. Mas aí a gente foi progredindo. Uma boa campanha de publicidade de alguma empresa dessa, tipo Johnny Walker. Uma frase de efeito aí, bonito. O gigante acordou. Frase potente, né? Cara, mas aí o tempo vai passando, tu vai tateando a vida e botando a mão em várias coisas, botando a mão na ideia de família, e aí você vai botando a mão na ideia de nação e na ideia de outros países, tu vai vendo assim, opa, peraí, cara, tem um sentido aqui meio foda nisso. Porque o empreendedorismo, aí tu começa a observar as grandes biografias, tu começa a admirar, né? Aí tu começa a observar as grandes nações, tu começa a admirar. Tu começa a observar uma família muito feliz, tu começa a admirar. Uma pessoa muito virtuosa, tu começa a admirar. E aí tu começa nesse processo de admiração. E aí daqui a pouco tu para com a admiração e te pergunta assim, tá, mas o que tá me impedindo de tentar? E aí tu começa um primeiro flerte com aquilo, né? O que tá me impedindo de tentar e tal? Aí tu vem, a lista do que tá me impedindo de tentar é muito longa, né? O que tá me impedindo de tentar? Os meus defeitos, os meus vícios, não sei o quê, sabe? As minhas falhas, a minha incapacidade, minha falta de conexão. Tu faz uma lista longa, cara. Só que o fato é que tem um problema que, se ele realmente é honesto pra ti, e eu tenho certeza que isso tá presente na resposta de vocês dois, é uma coisa que a gente compartilha muito, ele vai te acompanhar pra caramba. Que é o problema de, cara, que droga, podia estar tão melhor, a gente sabe que podia estar melhor. Tanto na vida pessoal, a gente podia estar melhor, a gente podia estar mais esperto, mais virtuoso, mais feliz, mais saudável. A gente podia estar melhor, a gente podia estar perseguindo mais essas coisas, né? E aí, na família, a gente também olha, alguém na nossa família tem algum problema, algum conflito, também olha e fala assim, cara, a gente podia estar melhor aqui nessa família. E aí, quando tu chega no Brasil, puta, podia estar muito melhor, né, cara? E aí tu começa a olhar para os nossos vizinhos e fala assim, e não é que é uma fórmula pronta, mas tem algumas coisinhas que não fogem à regra para eles fazerem o que eles fazem, entende? E aí vem o... Eu acho que a direção desse raciocínio ela é muito importante, eu acho que é o que pelo menos a gente busca aqui promover, que é essa ideia de encontrar a virtude, de fazer esse esforço para entender a virtude e perseguir aquilo, né? E acho que esse é o grande ponto, assim, porque a gente criticar as coisas é sempre mais fácil, né? É sempre ao natural, quase, né? Inclusive, muitas ideologias se valem disso, né? Por saber que isso é mais fácil de ser feito. E não é papo de autoajuda, realmente isso acontece. E realmente, na medida que você consegue fazer esse esforço de buscar encontrar a virtude e perseguir isso, etc., de fato a tua vida começa a ser melhor, de fato começa a ter mais resultados, de fato as coisas começam a ser boas. E a meta realmente difícil, cara, porque existe uma assimetria entre bem e mal. O mal é fácil de identificar, o bem é difícil. É difícil perseguir o bem. Tu não sabe bem se a coisa é boa. Tu chega com a ideia pronta, isso aqui é bom. E no outro dia vem... te apita uma coisinha, puta, mas e aqui? É difícil perseguir o bem. Uma pessoa, né? Essa é a meta verdadeira. Uma pessoa, pra te julgar que ela é uma pessoa boa, dificilmente na primeira tu vai conseguir. Dá trabalho, né? Agora, se uma pessoa má, dependendo do que ela faz, de primeira tu já consegue. É uma simetria, tem então, esse jogo. E aí vem, às vezes, um jornalista ou um amigo, alguém chega e pergunta assim, vocês defendem o liberalismo, ou vocês defendem o catolicismo, ou o conservadorismo. É difícil pra gente responder essa pergunta sempre. Porque a gente está investigando todos eles,
na medida em que a gente identifica só, isso aqui funcionou aqui, gerou tal resultado, a gente vai lá e faz um documentário, Não tem como expõe negar a aquilo. importância histórica de várias coisas. Exatamente. Não tem como. Quando algo dá errado e tal. Só que a gente está investigando tudo isso. Nós estamos investigando tudo isso, estamos continuando estudando. Para cada tema que a gente vai entrar, a gente vai abordar, né, todas as miríades daquele tema. Então, é um processo investigativo dizer... Então, por isso que toda vez que alguém diga, vocês são ideológicos, a gente fala, não, cara. É justamente fugindo disso que a gente está. Fugindo né? de uma fórmula pronta para a vida que se justifica, né, à luz dessa intenção, de qualquer coisa desse tipo. A gente é fruto um pouco dessa geração que a gente comentou ali, né? Que foi intoxicada pelo conhecimento científico. Então a gente tem um pouco isso na nossa veia, a gente está em busca de descobrir, né? Nós dificilmente vamos nos acomodar com uma conjunto de ideias, com uma ideologia, né? Então, com uma cultura específica, porque a cultura judaico-cristã e tal. A gente não é satisfeito, a gente está em busca de entender, né, exatamente o que disso funcionou e exatamente o que da outra não funcionou. Né? Nós temos essa incessante busca de investigação. É um pouco do que nos uniu lá no início e que fez a Brasil Paralelo existir. E a providência, a sorte ou a virtude, seja como for, nos deu a oportunidade de estar juntos, botando essa curiosidade, essa intenção que a gente tem a serviço de construir, acho que o melhor termo para isso talvez seja sociedade civil organizada, alguma coisa do gênero, cara, aglutinar pessoas nesse tipo de conteúdo que pra gente foi escasso, né, cara? Foi quase um milagre a gente conseguir ter acesso a esses negócios. Se a gente pensar mesmo assim, por que eu ganhei acesso a alguns tipos de conhecimento? São detalhes na vida, não são coisas assim tão claras na época que estavam acontecendo, entendeu? São detalhes na vida. Um parafusinho que mexeu aqui, uma faísca que estourou lá, e a gente foi se interessando mais por isso e envolvendo com isso. E a gente achou um sistema de incentivo ideal pra gente, né? Que é botar essa incessante busca pela verdade, essa incessante busca pelo conflito de ideias, por tudo isso, a serviço de uma sofisticação cultural, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos aluno. E a gente criou uma engrenagem aí, a gente criou uma engrenagem. Uma estratégia né? para jogar esse jogo. Como é que foi essa engrenagem que a gente criou? A gente colocou de tal forma, né? Botou uma cordinha aqui, amarrou aqui e tal, de tal forma que quanto melhor for esse trabalho nosso, né? Quanto mais ele produzir conhecimento para as pessoas, quanto mais ele enfrentar a ignorância, quanto mais ele produzir melhora na vida das pessoas e na nossa, mais ele mantém sustentando a nossa vida aqui. Veja bem, nós temos uma vida, certo? Uhum. Né? Para quem ainda não percebeu, nós vivemos disso aqui, é o nosso trabalho e tal, essa empresa aqui, as contas que se paga todo dia 30 ou outros dias que é as contas, não sei. Todos os dias tem uma conta. Todos os dias tem uma conta, né? Quando a empresa vai ficando maior, todo dia tem uma conta para pagar. Isso só continua acontecendo com o resultado, né? Não recebemos dinheiro público, não tem ninguém bancando, ninguém doando, etc. Tem todas as assinaturas dos membros e tudo mais, certo? Então, isso as pessoas mantêm enquanto elas continuam vendo valor. Imagina, a pessoa tira, né, hoje, uma assinatura de R$600 por ano, a pessoa tira R$600 do bolso, precisa ver valor naquilo, senão por que ela vai dar dinheiro para quem ela nem conhece? Porque como é online, a maioria dos nossos clientes a gente não conhece. A maioria dos membros da Brasil Paralelo nós não conhecemos. Então a pessoa vê um valor naquilo. Então, enquanto ela está vendo valor, ela vai mantendo isso acontecendo. E se a gente parar de produzir valor nisso? Se essa atividade nossa de busca pela verdade, de produção de documentários que ajudem as pessoas a ter mais conhecimento, se um dia ela começar a ficar mal, se ela começar a ficar pouco produtiva, entregar pouco valor, você começa a perder, ou você vai ficando pequeno, ou você simplesmente acaba de uma hora para outra, entra em falência, né? Se a gente chegar ao ponto de não conseguir pagar as contas, então acaba. A gente criou uma engrenagem onde não dá para ficar só no discurso. Perfeito. Não dá para ficar só no discurso. A gente precisa conseguir fazer isso dar certo. E eu acho que dentro disso que o Henrique está falando, tem uma coisa que a gente estava investigando isso até faz pouco tempo, né? Bom, a gente diz que a gente resgata certas ideias que funcionaram na humanidade, que contribuíram, etc. Mas a gente sabe que a humanidade ela é móvel, né? Ela está o tempo todo sendo modificada, o contexto vai mudando, certas coisas que talvez funcionassem melhor numa época hoje não funcionem mais. Então, o que a gente vai perseguir de fato, né? E a gente chegou numa coisa que eu acho que ela é basilar, assim, das coisas que a gente tenta promover, que é uma certa valorização, um certo resgate do processo, né? O processo que permitiu que em determinados momentos da humanidade as coisas funcionassem melhor, a sociedade se desenvolvesse melhor, as pessoas tivessem, digamos, desenvolvimento IDH mais alto, enfim, tudo que tu pode usar de referências, assim.
Mas tem ali um determinado processo que foi permitindo. Dentre eles está o livre mercado, que o Henrique colocou, que é onde o Brasil Paralelo atua, né? Dependendo exclusivamente das pessoas que decidem voluntariamente Configura o sistema de incentivo nos econômico, financiar. né? Exatamente. O Estado de Direito, a descentralização de poderes, etc. Todas essas coisas que vão garantindo esse processo, de uma certa forma, é uma coisa que a gente pode falar, isso é estável. Isso é estável, isso ao longo da humanidade, de fato, promoveu um melhor esclarecimento de ideias, melhores políticas públicas, melhores, enfim, um melhor ambiente cultural, etc. Então, aí tem uma base, né? Eu poderia colocar que isso eu acho que é uma forma de balizar e não ficar só no, o que deu certo, o que deu certo, o que deu certo, mas a gente sabe que... Tá. Né, A gente faz, de uma certa forma, ao longo do processo aqui, julgamentos, né? De quais são os valores, né? Então, quando você tem alguém que daqui a pouco está questionando, vamos dizer, a cultura que nos trouxe até aqui, né? Por exemplo, no caso do Brasil, né? A cultura judaico-cristã que construiu a maior parte da base do que a gente vive hoje aqui, não só no Brasil, né? Mas todo o Ocidente. Você tem um número de... Você tem uma condição de paz muito maior do que há 300 anos atrás, 400, 500 anos atrás, né? Uma condição de paz no sentido de que a gente está aqui agora... Eu não sei se até é bom para nossa segurança dizer isso, mas aqui não tem ninguém armado agora nessa sala aqui, né? Não tem ninguém, né? Alguém balançou a cabeça ali, não sei se... Mas, em geral, o normal seria num programa assim e tal, não tem ninguém armado, né? Exceto na portaria do prédio, tem um segurança lá e tudo mais. Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? Esperamos que ele funcione. Mas por que a gente tá tranquilo aqui, né? Tem equipamento caro aqui de gravação e tal. Porque a gente tem certeza que não vai entrar, sei lá, que agora um grupo, né, tal. Ou que um de nós não vai fazer isso também, né? Meio que acontece isso ainda, e é o que a gente não gosta. Ninguém gosta, ninguém quer manter isso. Mas não é a regra. Né? Mas não é a regra. Bom, todo esse raciocínio para dizer o quê? Essa evolução em busca da paz, né? Da segurança física, vamos dizer assim, ela é muito importante. Aí chega alguém e diz assim, mas essa cultura também toda que você está falando, ela produziu, vamos dizer, ela produziu uma repressão da sexualidade, né? Ela produziu uma repressão do ímpeto do adolescente, do jovem, e é isso que a gente tem que defender, a liberdade do jovem e tal. Então o que a gente faz nesse momento não é desvalorizar esse raciocínio, né? Porque tudo é válido de ser discutido e tudo mais. Mas é dizer o seguinte, bom, tudo bem, mas não é por conta disso que nós vamos agora perder essa outra conquista aqui, que é da paz e segurança. Então, quando tem essas discussões, né, por exemplo, assim, da liberdade individual de um criminoso, etc, etc. Não é que a discussão sobre os direitos daquele cara ela não deve existir, mas é entender que existe uma hierarquia de importâncias em que, se esse cara está cometendo crimes e esse cara está ameaçando vidas, esse negócio aqui de matança, a gente já concluiu que a gente não quer, certo? E que de fato, ao longo da humanidade, os momentos onde isso estava mais permitido, ou no momento onde isso, ou a sociedade não tinha tantos recursos para se proteger disso, sempre foram piores, mais sofrimento. Eu não quero viver isso, eu não quero, nenhum de nós três quer. Então, nós não vamos ficar relativizando a discussão por conta disso. Mas então se não querem discutir, se não estão nem aí pro ser humano lá e tal. Não é 100% nem aí, é meio que nem aí. Tipo assim, tem menos importância, porque ele está cometendo um crime, acho que primeiro de tudo ele tem que parar de cometer o crime. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, não é nem entrar numa discussão política aqui, né? Eu peguei um assunto só de exemplo, mas é para dizer o seguinte, sim, existe uma hierarquia de valores. Ela é um pouco dinâmica, né? Não é 100%, mas de uma certa forma acaba meio que... Não muda muito, né? Vida, liberdade, propriedade, né? Esse triozinho aqui é meio difícil de mexer. A gente fala só da parte otimista, mas eu acho legal botar a infraestrutura da parte otimista, né? A gente sempre fala, e é verdade, a gente acredita que o Brasil pode dar certo. O Brasil Paralelo acredita que o Brasil pode dar certo e deixar de ser uma expressão que eu usava muito na minha adolescência, uso até hoje, que é como se a humanidade fosse um cometa. E, sei lá, os Estados Unidos ou qualquer nação que se admire aí como top 1 tá lá na frente e a gente tá na rabeta, né? Correndo para chegar onde eles já chegaram, sendo que já tem como tá lá. Então, a gente acredita que o Brasil pode dar certo e liderar, inclusive, esse tipo de coisa. Mas para acreditar que o Brasil pode dar certo, também tem que saber que pode dar errado.
Essa é a infraestrutura que às vezes a gente não bota tanto pra cima porque não faz sentido motivacional, né? Mas, cara, infelizmente, é aquela frase famosa. É como se a catástrofe rondasse a humanidade com a portinha aberta, sempre olhando ali se tá na hora de entrar, entendeu? Não existe, a gente cria uma falsa ilusão, a gente nasce, né? Aí tem rua, tem prédio, tem isso, tem segurança, tem polícia. Mesmo que seja debilitado, tem. Né? Ninguém tá 100% do tempo preocupado em morrer. E aí a gente pensa assim, legal, viver é assim. Só que há muito pouco tempo atrás não era, cara. E o que faz ser assim é meio antinatural. É um troço meio na marra, meio assim, cara, tentamos 5 milhões de coisas e uma deu certo, e aí a gente conseguiu isso aqui, então segura esse troço pra gente não perder. Quem tem empresa vê isso muito na prática. Quanta coisa se tenta e quanta coisa se Quem erra. tem empresa que vê isso, policial vê isso, quem conhece, eu conheço policiais, tenho um amigo, melhor nem dizer o nome, questão de segurança, mas um amigo que estudou comigo no colégio, um grande amigo, que se tornou policial, um grande policial, fez todos os cursos, é um cara de alta formação. A gente percebe o quanto essas pessoas, o processo de desenvolvimento delas é antinatural. Um policial precisa lidar com tudo que ele precisa lidar, ele vai, senta para conversar com alguém que está há muitos anos na polícia, ele já mudou, já é diferente, a forma como ele vê o mundo é mais pragmática. Por quê? Porque para lidar com esse negócio que o Lucas está falando é que a gente recebe prontinho, né? A segurança não é tão boa no Brasil? Tá, mas tudo bem, mas não tem gente se Ele matando. fica lá consertando o barro. Ele tá lá consertando. E ele tá se ferrando com E isso. se der uma merda, o primeiro que tu vai ligar vai ser pra polícia. Vai ser uma É polícia. sempre ele que vai quando dá merda. Cara, a gente, muitas vezes, muitos que estão nos ouvindo aí, nunca viram uma morte na frente, assim. Esse cara vê todo dia. Né? E o que o Felipe falou também, o empresário, não comparando aqui vamos dizer assim, a debilidade da vida ali de cada um, mas o empresário passa por coisa que a maioria das pessoas também não passa, para manter a estabilidade de uma empresa. Muitas vezes essas quantidades enormes de empregos, milhões de empregos que tem, muitas vezes estão concentrados em grandes empresas ou espalhadas entre milhares de pequenas empresas. O cara tá vivendo na pele o dia a dia ali, para reverter uma situação, para pegar um empréstimo, tomar um risco fudido no banco e tal. Aquela analogia do Atlas, né? Tem um planeta pesando sobre um cara para ele conseguir manter alguma coisa que parece que é dada. Exatamente. Então, assim, é muito antinatural esse processo todo. Cara, é muito antinatural e eu acho que a consciência disso nos ajuda com as alianças, né? Porque, cara, é complicado. Se a gente começar a abrir mão de valores toda hora, se a gente começar a brincar, porque a humanidade tá dando uma brincada, né? Tá falando assim, não, faz o seguinte, joga isso aqui fora, agora faz assim, agora faz assado, agora renova, agora faz o seguinte, agora... todo tempo novidade em tudo, de todas as formas, com o menor cuidado possível. E com uma juventude, a gente também é meio jovem, a gente sabe como é que é, cara. Liderando um negócio que não tem repertório pra isso, nem cuidado, nem preparo. Cara, esse negócio de... Vou dar um exemplo, tá? Você falou de brincadeira. Esse negócio de checagem de fatos aí, cara, esse troço é um negócio frágil pra caramba. Tá brincando com recurso, Estão brincando, cara. Estão brincando com coisa séria. Porque agência de checagem. Cara, na primeira oportunidade que tem, né? Agora, recentemente, aí uma pessoa que lidera um desses institutos, o cara simplesmente posta uma mentira. Quer dizer, aí também tem agora coisa, não sei o que, na Câmara de fake news e tal. É brincar. Uma mentira descarada e facilmente verificável, né? Facilmente verificável. Mas assim, isso só para dar um exemplo mais próximo aí do dia a dia. Mas são brincadeiras com instrumentos que o analfabetismo cultural, não vou nem chamar de funcional, ele não te permite identificar, cara. Quando tu vai começando a ficar um pouco mais afiado com isso aí, tu olha um negócio desse e tu assim, puta, instrumento. Instrumento. O cara pode usar isso de 1000 formas, entendeu? A gente fez um podcast aí sobre funk e rap, né? Acho que a gente até tirou, porque tava começando a ter umas ameaças e tal. Mas a gente tava analisando um pouco as consequências também dessa vulgarização, da promoção de uma cultura de letras que simplesmente promovem o crime, de letras que simplesmente promovem o estupro, de coisa tipo assim que a gente tá brincando. Estamos configurando o mindset dessa forma, para usar a palavra da galera. Exatamente. E aí pode dar um probleminha. Tu vê que nunca é simples, né? Porque às vezes não basta simplesmente o cara ter um repertório, né? O cara conhecer, digamos assim, casos específicos que aconteceram no fascismo, que assemelham muito esse tipo de coisa, de fact-checking, etc. Né? Não basta você ter esse conhecimento, tem uma série de coisas, né? Você primeiro precisa ter o conhecimento, obviamente, para comparar,
Mas muitas vezes a pessoa tem um conhecimento, mas aquilo ali leva a algum objetivo que a ela interessa e ela simplesmente anula esse conhecimento, ela engole um monte Naquele de momento é bom. verdades. Naquele momento é bom e ela aceita. Dane-se. Como é que é a Ou frase ela se ilude, ela se ludibria pela uma questão estética, né? Quem tá fazendo, a forma que tá fazendo, os símbolos que estão ali. É responsabilidade total. Responsabilidade total. Aí, às vezes, é falta de conhecimento mesmo, né? Então o esteticismo passa. O primeiro passo dos regimes totalitários, e isso não torna a estética uma coisa negativa, só torna ela uma coisa perigosa de se administrar. O primeiro passo é zerar a racionalidade do povo perante seus governantes. Zera tudo. É só símbolo, é só música, é só bandeira, é só uniforme. Fortalece o esteticismo e enfraquece, né, o conhecimento. É do jeito até meio escrachado. Como é que é aquela frase do... Não sei se foi Vladimir lá na Polônia que vocês falaram. Eu não estava lá, não lembro que do porquê que ele estava nos ajudando? Do porquê que ele estava nos ajudando. Cara, essa história é boa e eu acho que ela serve pro público, pra jogar responsabilidade pro cara agora ser membro do Brasil Paralelo. Essa serve pra convidar todo mundo a ser membro do Brasil Paralelo e trazer responsabilidade, que essa história a gente viveu, cara. E mostra que o Brasil tá desacostumado. Volta lá naquela conversa da TV Escola. Com confiança, com querer ajudar pessoas. Todo mundo sabe, acho que viu, em 1964, o documentário que a gente fez aí, o Brasil Entre Armas e Livros, uma das etapas do documentário foi a gente produzir lá na Polônia e na República Tcheca, junto à antiga sede dos documentos, antiga sede da KGB, da STB, que era a Polícia Secreta Tcheca lá, pegar documentação relacionada ao Brasil, de infiltração, de agentes secretos e tal, beleza. A gente foi lá. Quem que permitiu que nós fôssemos lá? Quem é que fez esse lobby, essa curadoria? Quem é que nos recebeu? Quem é que foi tradutor, etc. Foi uma duplinha que escreveu o livro 1964, O Elo Perdido, que faz esse trabalho lá, que é o Mauro Kraensky e o Vladimir Petrilak. E a gente estava lá, o Mauro Kraensky é um cara que mora na Polônia há muitos anos, sei lá, 2 décadas. 30 anos. 30 anos, é. E não faz nem sentido a história dele. A gente tentou entender umas 4 vezes, não conseguiu. E o Vladimir Petrilak, que é um jornalista tcheco. Cara, e aí eles estavam nos ajudando, a gente pensou assim, querem dinheiro? Primeira, brasileiro é foda, né? A gente já chega... a gente tem que perder esse vício, né, cara? Aí chegamos, esse cara quer dinheiro. Eu me lembro de falar pro Felipe isso. Falei, meu, os caras... Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai lidar com isso aqui, né, cara? Acho que esse cara quer dinheiro, não pode pagar muito aí. Como é que vai ser? Estava disposto a pagar até, porque os caras estavam trabalhando, né? E aí os caras nos encontraram lá às 7 da manhã. Um dia, 2, 3, 4, nos levando para tudo que é lugar, apresentando, correndo atrás de entrevistas, se estressando com a gente, traduzindo as coisas para nós, levando, contando a história da Polônia, da República Tcheca. Foi se aprofundando uma amizade, né? Pô, a gente saía para jantar, depois a gente ficava embasbacado com as histórias e aquela desconfiança que a gente foi tendo foi se dissipando e falou assim, meu, esses caras são muito do caralho, estão nos ajudando muito. E uma hora não aguentei mais, né, cara, olhei pro cara e perguntei na lata, cara, por que você tá nos ajudando? Por que tá acontecendo? Faz 2 semanas que a gente tá aqui e tu tá das 7 da manhã às 11 da noite trabalhando pesado com a gente sem ganhar nada. Cara, o cara, ele já é meio velho, né? E aí é foda. Ele tem aquele semblante daquela vida pesada polonesa, que anoitece às 4 da tarde. Sabe, usa sempre o chapéu, o mesmo casaco, o mesmo sapato, sabe aquela coisa assim? Personagem de filme mesmo. Personagem de romance. E ele olhou relativamente emocionado, cara, e falou assim, ó, porque o Brasil brincou com o comunismo. E comunismo é uma coisa horrível. Vocês não tiveram comunismo ainda, vocês não podem ter isso. Comunismo não é brincadeira. Não podem brincar com isso. Muita gente morreu aqui. Vocês não podem brincar com isso. O Brasil não pode brincar com isso. Tem que parar de fazer isso. Eu não quero que o Brasil brinque com isso. Cara, e aquilo deu um arrepio, né? Porque a gente tá sempre falando, cara. Mas ele tá no país que a merda aconteceu. E constantemente nos levava, aqui censuraram meu amigo, nos apresentou a ministra lá. Nos apresentou vários entrevistados que nos apresentou um cara que tomou tiro em manifestação, que a gente inclusive bebeu vodka às 9 da manhã com ele. E a gente olhou aquilo ali e falou assim, caraca, cara... É o ideal, cara. Esse cara tá no final da vida, ele não quer R$1, ele não quer nada, ele tá aqui pra isso. Entende? E aí a gente olha pra isso e fala assim, cara, olha como pode, né? E aí o documentário foi um sucesso. E parte do sucesso é por esse cara ter batido no peito e trazido a responsabilidade. Tem uns brasileiros querendo fazer um documentário sobre isso, vem pra cá que eu resolvo. Venham pra cá, a gente recebe vocês e a gente vai abrir porta, conseguir entrevista, conseguir documento, conseguir tudo. O cara puxou a responsabilidade. E assim foi com todos os entrevistados de todos os nossos documentários. As pessoas perguntam até hoje, esses caras cobram de vocês? Quanto vocês pagam pra esses caras? E tudo bem até, acho que não é uma pergunta... Faz parte, porque de fato é um negócio, né?
E eventualmente, Toma um tempo, e né? eventualmente sim, tem muitas pessoas que a gente faz parcerias, faz contratos e tem remuneração e tal, normal. Mas os entrevistados em si, né, que são entrevistados para os documentários, sempre foi desde o início, o cara tem um compromisso de levar aquela mensagem dele adiante. E o que mais impressiona, Eles são uma espécie principalmente... de membros que contribuem com outro recurso. Exatamente. Não, e se for pegar pelo menos o primeiro documentário, que nós éramos uma molecada totalmente inexperiente, enfim... Nem sabia porque os Agora caras... somos adultos. Não tinha, Somos não, maduros. não é nesse, mas é que era muito mais aparente, pelo menos. Agora a gente disfarça melhor. O despreparo era mais O evidente. Valerinho dá uma parada na barba, deu uma né? parada, bota a camisa, né? O despreparo antes era mais evidente. Exato. Mas é que não tinha nada, né? Não tinha audiência, não tinha nada, não tinha equipamento Só direito. promessa. Era só, cara, nós queremos fazer um projeto e tal. Cara, e os caras, enfim, de mais alto gabarito, abrindo as portas das suas casas, muitas vezes, a gente passando horas lá, fazendo um monte de perguntas. Várias vezes perguntando por que esse cara tá nos ajudando, né? E a gente aprendeu na pele com o Brasil Paralelo a virtude da confiança, cara. Na pele total. Porque, primeiro, uma crença que a gente quebrou, cara. As pessoas não se ajudam. Mentira. As pessoas se ajudam muito, cara. As pessoas só se ajudam. Se ajudam muito. Inclusive, o empresário famoso aqui de São Paulo compartilhou esses dias um negócio no Instagram, que, pô, foi uma sacada, uma frase do caralho, né? Que ele botou lá, se você estiver pedindo ajuda na estrada com o carro, talvez ninguém pare pra te ajudar. Mas experimenta descer e começar a empurrar o carro. Pra ver quanto tempo vai demorar pra alguém parar e te ajudar a empurrar junto. Isso é muito boa, né, cara? Cara, essa frase, puta, cara, ela é uma analogia maravilhosa, uma figura de linguagem maravilhosa. Pra nós é isso. A história do Brasil Paralelo é isso. A gente não parou numa esquina e ficou pedindo ajuda. A gente pegou o que a gente tinha. Começou a empurrar com tudo. Começou a empurrar, suar. Aí os Os caras falaram, começaram a passar e vou falaram ajudar assim, aqui. vou parar de ajudar aquela molecada a empurrar aquele carro ali que tá fogo pra eles. Pra quem não viu aí, em várias lives a gente fala, em vários vídeos a gente fala um pouco da nossa história aí, mas os primeiros meses da nossa história, o primeiro ano, assim, foi muito perrengue. Sem dinheiro Muito pra bem, nada cara. e tal. Virando madrugada, esgotando cartão de crédito, cortando luz, tudo. E o pior de tudo, né? Pra quem conhece o modelo de negócio da Brasil Paralelo, como é que funciona? Você vira membro e a gente te dá acesso a uma plataforma com conteúdo exclusivo e de quebra você ajuda a financiar os documentários gratuitos que param de existir se não tiver membro. É o mesmo movimento daqueles palestrantes que toparam dar entrevista. Só que, cara, isso era um negócio que sei lá, podia totalmente dar errado, né? Essa ideia podia ser muito ruim. Inclusive o Hélio Beltrão brinca com a gente, né? Já brincou com a gente e falou assim, ó, cara, que bom que vocês fizeram sem me perguntar, porque se viessem me perguntar esse negócio, eu ia falar, não faz isso. E, cara, deu super certo pelas pessoas puxarem a responsabilidade, cara. Desde as pessoas que nos receberam, desde os membros que assinaram. Meu, tem noção os primeiros caras que compraram? Não tem noção. Tem noção? O cara olhou assim e falou assim, ó, Vou ajudar toma, esse guri. vai, cara, eu confio. E é um dos depoimentos mais belos que a gente tem, cara. A gente cansa de ler lá dentro da empresa pra todo mundo e tal, mas o cara que acompanha desde o início até hoje, que ele vê a nossa evolução, ele acompanha a nossa trajetória, ele viu a série de história, ele viu o Teatro das Tesouras, ele nos acompanhou na Operação Antifraude, ele viu o lançamento de 64, tipo, ele tá vendo tudo e ele tá falando assim, caraca, eu confiei em 2016 e esse negócio tá plantando essa árvore tá crescendo, cara. Não é uma mentira, essa molecada saiu de Porto Alegre, construiu a vida deles em cima do Brasil Paralelo, tipo, agora a missão é até o fim, vamos nessa, tamo junto e tá ficando cada vez melhor, cada vez mais gente, cada vez mais pujante essa iniciativa, né? Então é um sentimento que eu acho que, cara... Às vezes até rola de alguém dizer assim, mas não sei se vocês ainda precisam, né? E a gente olha, não, precisa muito, cara, precisa muito mais, cara, porque a gente nesse ímpeto... Porque falta dinheiro, na verdade é essa, na verdade que falta, mas a gente nesse ímpeto de crescer, né, se a gente não aumentar mais, aí esse ímpeto é cortado, aí a gente, bom, então continua faz um documentário por ano. Só dá até aqui, né? Aquela coisa, o máximo que dá até aqui, né? Bom, se até aqui resolvesse, mas eu acho que não resolve, né? Tem muito pra fazer ainda. Então. E a gente sabe do negócio, que pra mim é do panorama do nosso futuro, é uma das coisas mais belas que a gente tem pela frente, que é a quantidade de pessoas que a gente ainda pode cativar a participar do Brasil Paralelo. É muito forte, cara. Se tu tá assistindo em casa, não precisa te sentir pressionado a comprar agora. Não tô tentando, entra ali e compra. Quer fazer? Ótimo. Mas presta atenção no trabalho que a gente tá fazendo. É uma oportunidade aqui da gente conversar. Cara, é muita gente que ainda pode participar disso aqui. E a gente já tem uma noção bem mais apurada do que no início de tudo que a gente pode fazer
né, já tem uma noção um pouco mais tática. Você fala, cara, a gente consegue mobilizar a coisa, a gente consegue fazer uma bagunça no sistema. A gente muito se perguntou ao longo desses últimos anos se, enquanto empresa, enquanto modelo de negócio, era sustentável a gente continuar crescendo com base numa entrega que não é exatamente a entrega de um produto. Quando a pessoa nos compra, ela não compra exatamente um produto, né? Por mais que tenha o curso, o núcleo de formação, as entrevistas, a grande motivadora e tal sempre foi assim, essa coisa de, bom, eu quero fazer parte da Brasil Paralelo, ser membro, né? E nós vamos mudar o Brasil juntos, vamos mudar a cultura e tal. Será que isso é sustentável? A gente se perguntou muitas vezes. E cada vez mais para nós tem ficado claro que isso não só é sustentável, como é uma das maiores forças que o capitalismo pode ter nesse sentido. Porque a pessoa está investindo em significado para a vida dela. Porque, cara, só a gente sabe quando a gente encontra um membro e ele olha no nosso olho e fala assim, eu sou membro, sou fundador, sou desde o início membro. A felicidade do cara, às vezes a gente nem tem como, assim, porque a gente tenta ter essa humildade de dizer assim, não, pô, cara, obrigado, tô responsável por isso, porque de fato ele é o responsável por isso, mas o cara olha e fala, não, mas obrigado, cara, obrigado por vocês fazerem o trabalho de vocês e tal. Então eu percebo que a gente tem cada vez notado mais o valor, notado mais a sustentabilidade desse formato em que a pessoa compra, na verdade, o que ela está comprando? Assim, eu estou fazendo a minha parte pelo Brasil, que bom que esses caras existem porque eu confio neles. E aí o nosso trabalho é continuar fazendo a pessoa confiar na gente. A gente faz bom trabalho, a gente faz bom documentário, a gente faz esse negócio viralizar e bastante gente assistir. Esse é o nosso trabalho. E o cara se sente bem por causa daquilo. Aquilo vale muito mais que às vezes ele comprar uma camisa nova. E isso, da outra parte, gera a nossa independência. A gente não precisa de dinheiro público, a gente nunca aceitou dinheiro público, a gente não aceita dinheiro público. E a gente não precisa, porque os membros estão conosco. Quanto mais membros tiver com a gente, mais poderoso é o trabalho independente. Sem amarra, cara, não tem nenhuma amarra. Acho que o pessoal, ainda assim, até hoje, pode ser que eles pensem assim, não, eles são bem relacionados com esse cara lá, mas tudo bem, sabe aquela coisa assim? Mas, cara, não tem. A gente nem tem tempo de se relacionar com os caras lá. A nossa ida pra Brasília é risível, cara. É pra tirar uma entrevista, sabe? Tipo, vai de manhã assim, chega, fica suando assim, espera o ministro 19 horas, porque os caras sempre demoram horrores, a gente faz a entrevista e vai embora. Então realmente não tem esse relacionamento por trás das cortinas, né? E a gente investe nessa comunicação desde o começo, cara. Essa comunicação de, olha só, galera, vou contar pra vocês aí. A gente o cara virado. Que chega desavisado e fala umas bobagens, assim, não conhece agora pra TV Escola não viu nada do Brasil Paralelo. Desde o início a gente abriu essa transparência, né? Ó, galera, tamo fudido, não tem dinheiro pra passagem. Aí foi trocando os problemas, né? O render não saiu a tempo, vamos ter que lançar amanhã. A gente sempre foi transparente com os nossos problemas e com as coisas que a gente acertou. E isso é para justamente atacar esse problema da confiança. A gente tem que ter confiança. Isso aqui não é uma relação meramente comercial, a gente está falando de um negócio sério. O comércio é o viabilizador dos documentários, mas a gente está falando de propósito, de missão, de sentido, de significado, de cultura. Não é só pelo comércio. Não faz sentido para nenhuma das partes. Nem para você que está em casa, nem para a gente. Então, a gente tem que construir essa relação de confiança e trazendo peito a responsabilidade, né, cara? Dizer assim, essa responsabilidade é minha. Da mesma forma que a gente fala o seguinte, não vamos ratear com o dinheiro do cara, vamos fazer um puta documentário, vamos fazer melhor ainda, vamos fazer o que tem que fazer, vamos pra Polônia, vamos pegar os documentos, vamos fazer historiografia original, vamos responder, lutar com hacker, lutar com mentira, com fake news, processar. A gente não debocha da nossa missão. Cara, o cara que tá em casa também tem que ter responsabilidade, que tá vendo isso é coerente, que já acreditou que isso é coerente, tem que pensar o seguinte, não, então tá, deixa comigo. É os 50 conto por mês aí, é comigo, vai. Eu resolvo essa parte aqui, entendeu? Então, e a gente é compromisso de não debochar da confiança desse cara. Se a gente estabelecer esse elo, acabou, velho, porque o Brasil tem cultura. A gente vai promover as boas ideias, os bons valores, e a gente sempre mantém essa comunicação muito aberta, né? Acho que é importante deixar isso frisado. E é bom porque isso que tu comentou agora é um sistema que se retroalimenta, né? E acho que é isso que o Brasil Paralelo tem que se esforçar, esse é o nosso diamante, é isso que a gente tem que perseguir e é isso que a gente conta com a ajuda das pessoas, o apoio das pessoas, para que preservem isso, né? Para acompanhar, divulgar, se informar. A gente não está sozinho, não, uma gota d'água no oceano, tem outras pessoas que fazem trabalhos semelhantes que você pode se identificar, cara, e a gente bebe muito disso pra fazer. Cara, tudo isso que a gente tá falando serve pros outros também, entendeu? Eu mudei meu comportamento, cara, nos últimos anos. Hoje eu consumo coisas que não é bem mais o consumo.
Que eu olhei e falei assim, ó, pá, esse cara tá destruindo tudo, cara. Esse cara tá desmontando tudo. Faz o seguinte, toma essa assinatura aqui. O cara às vezes abre uma assinatura online, algum negócio assim. Fala, porra, esse cara tá mudando o Brasil com esse jeito dele. Na parcela dele, no público dele. Meu, vai. Aparece às vezes e o cara é um fenômeno. E eu sei já como funciona. Se o cara não tiver incentivo pra continuar, ele vai deixar de ser um fenômeno, cara. Exato. Vai acabar tendo que depender de alguma coisa. E aí entra o conceito de Brasil paralelo, né? E aí o cara Brasil paralelo porque essa é a ideia. Se tu não agir dessa forma, tu não vai estar... Só estaria não agindo dessa forma por um motivo. Que é, eu não confio que isso é verdade. Eu não acredito de fato nisso. No potencial disso aí. No potencial disso aí. Se tu não acredita no potencial disso, não tem como tu fazer a Brasil paralelo. Não tem como tu fazer porque, né, essas duas coisas não batem, né? Então, não adianta. A coerência ela vai se dar na forma como você age, né? Uma vez eu ouvi de um professor de filosofia o seguinte, sem confiança, a vida fica impossível. Tu chega lá para pegar um voo Curitiba-Florianópolis, ele fala assim, ó, cadê o diploma de comandante do piloto? Aí o cara apresenta o diploma de comandante e fala, não acredito. Aí ele fala assim, não, mas eu sou o piloto, meu nome é o Evaldo, eu tô na Azul faz 20 anos. Não acredito. Não, mas o voo, a gente vai decolar, a gente decola 50 voos por dia. Não acredito. Tu quer me vender. Se tu começar a desconfiar o tempo todo, a confiança se torna impossível. E aí, Henrique, tudo bem? Amanhã de manhã posso fazer tal coisa? Não, cara, não vamos fazer isso aí porque eu vou estar em outro compromisso. Não acredito. Não, mas, pô, tá aqui na minha agenda, tu pode olhar meu compromisso, a gente não pode ir junto nisso aí. Cara, se tu começar a desconfiar o tempo inteiro, tu vai ter que verificar tudo, e a verificação de tudo é impossível. O capitalismo, ele já é mágico, um dos motivos dele ser mágico é na divisão das responsabilidades. Na divisão de trabalho, se quiser ser mais técnico, né? A gente divide responsabilidade de sociedade. Não somos nós que são os advogados das pessoas que precisam fazer valer a justiça. Se eu quiser desconfiar de tudo, eu vou ter que aprender a ser piloto, eu vou ter que aprender a ser cozinheiro, vai operar, ser médico. Vai te operar e tal. Eu sempre brinco com a minha mãe das velhinhas que desconfiam dos médicos o tempo inteiro. Claro que o médico comete erro, óbvio, mas é engraçado, né? Isso é erro médico. Ela não tem nenhuma base para afirmar isso, mas ela parte da total desconfiança do médico. Mesmo que às vezes o médico é o cara no negócio, entendeu? Mas é porque ele quer te vender. Eles agora estão falando isso porque eles querem te vender. Cara, mas tu vê, né? A gente se sente imune. Eu vivi isso. A gente quer, mas é porque a gente quer fazer um negócio, quer fazer o trabalho. Cara, mas é isso. Eu vivi isso, porque eu tava com um problema na canela lá, e quando a mulher falou no pronto-socorro, não, tu tem que internar. Cara, eu resisti, eu pedi pra chamar, não sei o que, eu falei, porque a minha certeza é, primeiro, eu não quero ficar internando nessa merda. Segundo, cara... Quer me vender. E eu levei isso tão longe, cara, que teve uma hora que eu mudei o drive. Porque ela bateu na mesa, a médica bateu na mesa comigo e falou assim, ó, presta atenção, eu ganho fixo aqui. Eu não tô tentando te vender nada. Eu tô fazendo isso aqui pra tu não ter que operar essa perna. Cara, e aí eu... Sabe quando dá um recuo assim? E aí eu falei assim, cara, eu tô sendo ignorante, cara. Eu tô desconfiando de uma pessoa que tá aqui atendendo. Eu vi um exame e falou, cara, é melhor tu tomar um antibiótico na veia. Então, e no final das contas ela tava certa. Então, tipo, a gente tem que fazer esse esforço de confiança para não tornar o Brasil uma sociedade impossível. Porque há outras sociedades que confiam. O exemplo da Suíça não deixa dúvidas, cara. Tu entra, tu desce na Suíça, tem a porra da banquinha de jornal lá, não tem ninguém para te cobrar. A decisão é tua, se tu paga ou não paga. É contigo mesmo, é tu que vai viver com ela. E o povo paga. Porque o jornaleiro confia no povo e o povo acha, pô, se eu não pagar o jornaleiro, eu não tenho mais jornal. Então é essa lucidez que a gente promove. Espera estar fazendo isso com carinho. E se estivermos errando em alguma coisa, o feedback é a melhor forma da gente conversar a respeito disso. Valeu. Acabou. Isso aí? Acabou. Tchau. Foi um prazer. Tchau, Valeu, tchau, galera. Espero que tenham gostado aí da maratona de debates. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Fala, galera. Espero que tenham gostado do último debate dessa maratona. Foi uma honra ter vocês aqui conosco durante essa semana. E se vocês gostaram do conteúdo que foi apresentado, se vocês gostam da iniciativa da Brasil Paralelo, querem que ela continue produzindo seus documentários gratuitos, impactando milhões de brasileiros, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo e torne-se membro assinante da Brasil Paralelo. É a última oportunidade do ano para você se tornar membro com 30% de desconto. São mais de R$150 de desconto para você se tornar membro assinante, ter acesso a conteúdos como esse que você assistiu aqui agora e muitos outros em formato de documentário, entrevistas, debates, podcasts, enfim, é uma infinidade de conteúdo para acompanhar a sua vida e financiar a Brasil Paralelo para continuar suas produções. O desconto vai somente até hoje é o último dia desse desconto, portanto, aproveite essa oportunidade e um ótimo final de ano para todos vocês e até 2020.